Salve, galera! Estamos começando mais um Mover Podcast. Se você está parado, é hora de se mover. Eu sou o Pedro e ao meu lado está o Robertão. Salve, galera, beleza? Hoje a gente trouxe um convidado muito especial aqui, integrante do MBL, teólogo. Adler, tudo bem com você, mestre? Tudo, cara. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Cara, o prazer é nosso, cara. É uma honra estar com você aqui. Pô, muito bom. Adler, conta um pouco de você pra gente, cara. Fala um pouquinho da sua história aí pro público ficar ciente de como que funciona a tua vida. Pra quem não te conhece, né? Vamos lá. Eu sou teólogo de formação. Sou formado pela Faculdade de Teologia e Ciências Humanas. Estou fazendo pós agora em Direito Constitucional. Cara, desde meus 16 anos sou membro do movimento, sou militante. Desde os 16? Desde 16 anos. Comecei ali na metade, né, de 2016, nas últimas manifestações pelo impeachment, e depois só acarretou. Fui defender a PEC do teto, reforma tributária, reforma da Previdência, enfim, reforma do ensino médio, e estou desde então no movimento. Sou do Amapá, sou importado para São Paulo, e desde então estou na militância, lutando por um Brasil melhor e tentando construir algo legal e deixar um legado para as próximas gerações. Não, porque com o MBL você precisa estar preparado para lutar pelas coisas mais impossíveis. Vai apanhar muito. Não tem nenhuma pauta só assim começou. popular que a gente, esse aqui vai ser fácil, não. E as que teoricamente são populares não dão tanta importância, como respeitar o dinheiro público. Não dá visualização. Puta, o que você acha dessas falas aí do futuro presidente do Brasil aí? Cara, é o que eu já esperava. O Lula, como em 2002, ele fez um discurso moderado para ser eleito, reuniu empresários, enfim, a galera do mercado. Ele é agregador. O famoso paz e amor, né? Até mandou uma carta para os evangélicos. E, na real, não dizia nada. Nada. Falava que era a favor dos evangélicos, mas, na real, não falava que era sobre uma contra o pauta aborto, né? pra gente. Que era contra o aborto. E ele fala que ele, pessoalmente, é contra o aborto. Sinceramente, eu não tô nem aí se você é contra o aborto. Eu quero saber o que o chefe de Estado vai defender ou não o aborto. Sim, e quem ele vai indicar para o Supremo Tribunal Federal é ou não a favor do aborto. E foi coisa que ele não fez. Então, assim, já era esperado. Ele prometia uma estabilidade, prometia que ia agregar a sociedade, né, reunificar a sociedade. E no primeiro discurso dele, ele falou, ó, eu quero me direcionar para você que tá à minha esquerda, para você que tá na minha frente, para você que tá nessa esquerda. Que aqui não tem direita. Então, assim, pós-eleição, eu já imaginava que ia ser pior. E você já acreditava que o Lula venceria essas eleições? Sinceramente, no primeiro turno eu achava que sim. Eu achava que ele ia ser vitorioso. No segundo turno eu vi que o Bolsonaro conseguiu crescer, vi uma grande mobilização e acabei achando que ia ser na decisiva mesmo. E foi o que aconteceu. 2 milhões de votos não é nada para uma campanha eleitoral. De presidente, né? E você, eu acho que essa foi a campanha mais parelha, né? Foi que mais teve voto. Foi a que mais teve voto? Caramba, eu não sabia disso. Sim. Porra, velho. Caramba. O Lula bateu o recorde dele, o Bolsonaro bateu o recorde e os dois bateram o recorde de todo mundo. Caramba, cara. Eles criaram uma guerra de ideologias que gera isso, né? A galera realmente ela fica tipo, puta, eu preciso ir lá votar pra defender a minha ideologia. Sim. Porque, assim, por quanto mais que a gente fale do Bolsonaro, foi ele que ouviu os evangélicos. Sim. Ele que viu as necessidades, viu o nicho e foi lá e pegou. E hoje em dia o Brasil praticamente é metade evangélico. Então isso faz muita diferença, né? E como não só evangélico, mas cristão como de forma cristão geral. De forma geral. Como que você viu essa questão do Bolsonaro puxar pautas evangélicas aí durante 4 anos aí de mandato dele e agora na eleição ele continuar usando? Você tentou conversar com o pessoal da bancada evangélica? Como é que foi esse seu ato na política para tentar ver como é que funcionou o Bolsonaro, agregando esse público e fazendo exatamente... porque ele não é nada de cristão. Ele não parece ser cristão. Como ele conseguiu agregar só fala. É um negócio que fica meio perdido, assim, no meio. A gente olha e fala, como é que ele conseguiu, né? Fazer esse público cair nessas falácias? Imagina que você tá há muito tempo procurando por algo. E na hora que qualquer imbecil aparece te falando que vai te proporcionar isso, você se sente ouvido, escutado. Então você tá, sei lá, numa multidão gritando, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, ninguém te ouve. Aí aparece um maluco e te dá um microfone, fala. Foi o que o Bolsonaro fez. A igreja, por muito tempo, foi afastada do debate público pela mídia, enfim, grandes jornais, pelas universidades. A esquerda conseguiu fazer esse trabalho. Conseguiu afastar os cristãos do debate público. Cara, eu tinha vergonha de falar que eu era evangélico na minha faculdade. Sim. Porque existe uma perseguição muito forte. Gigante. Muito forte. Mas você acha que tem que misturar política com religião? Não. Eu acho que tem que misturar cosmovisão com política. Por exemplo, eu sou cristão. Tudo que eu defendo, tudo que eu acredito vem de uma vertente é oriundo da Bíblia. Tudo que eu acredito é baseado na Bíblia.
até sobre os animes que você assiste, até sobre os animes que eu assisto. Se tem um anime ali que pega muito pesado, assim, que ofende a minha fé, eu não vou assistir isso. Porque eu opto pelo meu amor a Cristo. Sei lá, política, tem base bíblica na política. Tudo que eu faço é baseado pela minha orientação religiosa, pela minha fé. Eu não quero que a igreja entre para a política, eu quero que o cristão entre para a política. Para que ele tenha voz, para que ele se sinta representado. Poxa, nós somos quase 80% da população. E não é possível que a gente não tenha direito a ter voz. Mas que tipo de representação você está falando? Porque a gente viu... a gente sabe que tem muitas outras religiões do Brasil, o Estado é laico e tudo mais. Sim. E, por exemplo, umbandistas... quase não tem voz, digamos assim. Sim. Vamos comparar, a maioria das pessoas no Brasil são cristãs, né? E aí quando o pessoal que se diz cristão, eu não vou generalizar, mas a maioria que se diz cristão entra na política, eles fazem as palhaçadas que fizeram que nem no governo Bolsonaro, principalmente corrupção, desvio de dinheiro, barra de ouro, blá, blá. Então, cara, é isso que eu fico... é isso que eu fico meio perdido, assim. Eu falo, porra, misturar, mas eu vou usar tal visão, falar do nome de Deus em vão, eu acho que eu já entendi que isso que você não concorda, né? Mas, porra, cara, os caras... O evangélico... Não tô falando exatamente geral, mas a grande parte que entra na política são tudo corrompidos. Esse é o problema. Esse é o problema. Aí não tem como você levar... Mas isso vale pra tudo, por exemplo. A maior parte da direita que foi eleita é uma direita que dá vergonha. Sim, A maioria da esquerda que foi eleita é uma esquerda eu tenho vergonha de falar. Eu gostaria de ter uma esquerda democrática à la Partido Liberal americano. Baseado com a esquerda que a gente tem hoje, seria maravilhoso. O mesmo vale para os evangélicos na política. Você pega, por exemplo, a atual bancada evangélica, são 203 deputados. Quais os avanços que a gente teve naquilo que, enquanto cristãos, nós defendemos? Sério? Nada. Uma vez eu Hoje tava... você pega o ministro do STF e tá querendo colocar ideologia de gênero. Eu vi hoje essa notícia. O que a bancada evangélica fez? Nós temos 9 senadores no Senado. O que eles estão fazendo? Então, o STF tá legislando, né? E ninguém tá falando nada. Exatamente. E tá cheio de evangélico lá no governo e tá todo mundo quieto. Por que você acha que a galera escuta essa minoria de cultura woke, de ideologia de gênero e tal, e não escuta uma população... A maioria da população. Que é porque a forma que a gente elege os nossos deputados hoje dá prioridade para quem tem máquina, para quem compra voto. Isso vale para evangélico também. Chega o deputado lá, ó, me apoia que eu vou dar o dinheiro para você... reformar a sua igreja, construir sua igreja, comprar uma bateria, comprar um som novo para sua igreja. Então esse cara é um deputado evangélico do centrão. Ele não é eleito pelos princípios e valores que ele defende, muito menos tem capacidade técnica para ajudar a construir um Brasil melhor. Com certeza. Entende? Então, o que a gente precisa fazer hoje, eu venho falando muito isso, é a gente mudar a bancada evangélica e colocar pessoas que são cristãs, que defendem sim uma cosmovisão moral, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, etc, etc, mas que também sejam técnicas e preparadas para ajudar a construir um Brasil. E você agora você faz parte do MBL, eu vi um vídeo que vocês soltaram falando exatamente que vocês iam tentar conversar com esse público. Como tá o andamento dessa visão de vocês? Muito bom. Muito Sério? Bom. Inclusive nesse vídeo que você deve ter assistido, eu falei que estava disposto a ir para as igrejas, palestrar, pregar, enfim, conversar com o pessoal. Importantíssimo. E já tem muitos. É mesmo? Só esse mês já tem uma, agora em dezembro, em Santa Bárbara, na Igreja Batista do Caminho. Então, se você é de Santa Bárbara, do Oeste, aparece lá com a gente. Eu vou colocar no Instagram o meme, né? Convocando pro evento e tal, pro culto. E tendo uma abertura muito boa. Muitos pastores estão procurando, filho de pastor, líder de jovens. Os verdadeiros... Já tem um grupo de WhatsApp, uma galera... Os verdadeiros perceberam que realmente o Bolsonaro não é o que eles acreditavam, né? E muitos evangélicos só estão com o Bolsonaro porque ele deu voz. É só por isso. Porque hoje você tem um Lula. O Lula é descaradamente a favor do aborto enquanto política de Estado. Ele pode falar que é pessoalmente, mas enquanto política de Estado ele já defendeu... Se tiver a pauta, ele vai apoiar. Exato. Facilmente. E não só isso, ele vai indicar ministros pro STF que provavelmente vão concordar com essa ideia. Você pega ideologia de gênero, de onde vem essa porcaria? Vem do PSOL, vem do PCdoB, que é partido satélite quando não vem do PT. Entende? Então, quando o Bolsonaro fala assim, eu quero lutar contra isso como bom militar, qualquer militar é contra esse tipo de coisa. Então ele só juntou o útil ao agradável. Poxa, os evangélicos hoje não querem muita coisa. Você pega um evangélico, um cidadão comum, em regra ele é mais de esquerda. Ele fala, eu quero mais intervenção estatal, eu quero mais política de Estado para educação. Eu acho legal saúde, o governo me dar um auxíliozinho, me ajudar com aquilo. Então, mas o que importa, no geral, é esse discurso moral. Porque quando você pega o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, onde virou bagunça, você fala, nossa, mano, eu não quero que meu filho de 10 anos possa ter o direito de virar menina se ele é homem. Inclusive... Eu não quero um professor estimulando ele a fazer isso. Inclusive, foi o Bétega que fez um vídeo essa semana, né? Exato, sobre isso. Comenta sobre isso, cara. Não, aborto não. Sobre mudança de sexo, verdade, né? Verdade. Mas isso, crianças. Deixa eu só complementar isso que você falou. Esse negócio de mudança de sexo.
E o pior, assim, se a pessoa realmente nasceu com algum problema e quer mudar, e que, tipo, um problema não, mas nasceu realmente, tipo, pô, eu realmente acho, e depois, quando ele for adulto, quiser mudar, ok. Exato. Mas falar que criança pode tomar uma decisão de trocar de sexo quando é criança, eu não... É uma equivalência moral que não faz sentido. Por exemplo, eu defendo que quem cometer crime, seja de 10 anos a 18 anos, possa ser penalizado na letra da lei. Que a gente reduza a maioridade penal. Mas para isso não pode. Para uma pessoa mudar o gênero biológico, pode com 10, 8 eu tenho um muitas irmãozinho... vezes é uma mutilação, cara. Eu tenho um irmãozinho de 6 anos de idade. Eu vi o vídeo lá, o cara falando, não, uma criança de 5 anos. Pode, mas e se ele crescer e mudar de ideia? Ah, se mudar, mudou. Exato. Aí eu falei, mano, eu tenho um irmão de 6 anos. Eu imagino meu irmão, ele não sabe escolher a roupa que ele vai usar. Ele não sabe limpar a bunda direito. Pois é. Entendeu? O moleque, ele não sabe nem pra escola sozinho. Ele não sabe nada. Ele não sabe usar o celular sem a mãe, tipo, minha mãe pegar e abrir lá o aplicativo. Ele sabe até, mas enfim. Ele não tem decisões, ele não sabe o que é certo e errado, ele não sabe o que é sexo. Cara, hoje tem coisas que eu defendia, sei lá, quando eu tinha 10 anos. Que você muda? Eu pensava que eu não tinha noção nenhuma da vida. E hoje eu falo, nossa, eu era um idiota. Não, eu imagino meu irmãozinho chegando na escola, minha mãe falando, tipo, e aí, filho, como é que foi a escolinha hoje? Ele, não vou falar pra você, não te interessa, mãe opressora. E outra, eu quero mudar meu gênero agora que eu quero ser mulher, foda-se. É o que acontece, né? E aí minha mãe fala, beleza, tá acatado. Predecessor disso aí, né? É difícil, e cara. quando a gente para ver na realidade, não é uma questão tão explícita. O professor não vai chegar na hora de falar, você que é menino, você pode ser menino, sabia? Não. Mas os coleguinhas ali, com a ascensão da internet e tal, o cara vai, assiste, vê a Anitta, vê o João Guilherme, aquela coisa ridícula, se vestindo de mulher pra ganhar like. O Vitão, o homem do século. O Vitão, é o homem da década. Quando você pega esse tipo de coisa que tá ali na cultura da nova geração, Felipe Neto, meu Deus do céu. O cara atinge criança. Nossa, o Felipe Neto era totalmente direito antigamente, então, né? Aí quando ele pega um influenciador como esse, ele vai conversar com os coleguinhas, aí pergunta pra professora, professoras, eu posso ser menina? Professora, se tiver uma vertente como essa, se tiver liberalizado, ela vai falar, você pode. Tudo bem, você pode se identificar com o que você quiser. Sim. Aí o menino vai criando, vai crescendo, pesquisando, vai... Uma coisa é quando você... Cara, eu não quero proibir ninguém de mudar de gênero se você for maior de idade. Eu acho uma imbecilidade? Eu acho uma imbecilidade, mas você tem um direito de fazer. Isso é sua vida, é seu corpo. Sim. Você tem um direito de fazer aquilo que te faz feliz na teoria, né? Mas agora, falar que uma criança de 10, 12, 15, 16 anos tem o direito, mesmo contra a vontade dos pais, de mudar o seu sexo, cara, isso é absurdo. Pra mim isso é pior que aborto. É pior que aborto. Eu tenho um parente na minha família que é uma menina trans, né? Hoje é uma menina. E, assim, a gente já sabia que... Enfim, a gente achava que ela ia ser gay, na verdade, né? Só que, porra, com o tempo foi crescendo, foi mudando, só depois de maior de idade que ela foi mudar. Só que eu acho legal, a partir, por exemplo, dos 16, você começar a explicar, né, ter essa introdução e falar, olha, você vai ter que tomar hormônio, você vai fazer isso, vai mudar a sua vida totalmente. Porque com 16 anos, a pessoa já tem consciência do que é certo e errado, ela já pode votar, né? Então, assim, acho legal introduzir esse tipo de conversa, mas realmente mudar com 16 anos, eu já não concordo. E depende de quem faz essa conversa. Sim, também depende, exato. A família, cara, sim. Eu parto desse pressuposto. Sim. Se as pessoas que te amam vão sempre te dar o suporte, não importa se naquele momento fala, eu não quero, não, isso é contra não sei o que e tal, mas você vai parar e ouvir e entender a dor. São salvas as exceções que são de fato agressivas e tal, que afastam a família, etc. Quando você pega na ponta, principalmente as mães sempre param pra tentar entender. Então, você acha realmente que um professor de filosofia formado na USP, que passou o dia inteiro fumando maconha, tá preocupado com o que vai te fazer feliz? Ele quer uma imposição do mundo ideológico deles. Porque se chegar um homossexual, um LGBT e falar, professor, eu sou gay, mas eu li a Bíblia, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu não quero seguir essa vida, porque é uma vida de pecado e eu acredito que eu vou pro inferno por causa disso. Se chegar um jovem que falar isso pro professor, ele vai falar, não é isso, não sei o que, você tem que se aceitar. Calma. Não é tentar compreender a dor da pessoa e tentar direcionar um caminho que faz ela feliz. Calma, então não é bem isso que acontece na prática. Não tá bem ajudando, né? Mas na prática é o tentando te impor algo que ela acredita que é algo que é certo. Então, mas eles exatamente usam as crianças porque é o meio mais fácil de você se infiltrar na sociedade, Sim. é mudar a cabeça da criança. Não só assim de infiltrar na sociedade, é uma forma de mudar uma sociedade. Você pega a Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul hoje está virando uma potência, mas como? Eles investiram em educação, ali com ciência, tecnologia, focado em algo para ganhar dinheiro. Sim. Se eles fizessem isso para focar, para moldar uma ideologia política
política, seja de esquerda ou de direita, eles iam conseguir. Porque é a partir da geração que está crescendo que você consegue mudar a sociedade. É tipo você falar hoje, poxa, a gente tem que ter uma sociedade mais livre de mercado. Você não vai conseguir fazer isso com os mais velhos. Sim. Você vai ter que investir isso na base para poder, no futuro, colher esses frutos. Com certeza. Inclusive, isso foi o que o PT fez, né? Exato. Os militares tinham as armas, falaram, na educação a gente vê depois. E aí veio o Paulo Freire, veio todo mundo para educação, para cultura, mídia. Eu não conheço ninguém da minha época que se formou que saiu da escola sendo de direita. Todo mundo era socialista. No meu colégio, a maioria dos meus amigos são de direita. Privada ou pública? É privada. A escola particular. Então, a maioria são de direita. Não, e assim, pública. no meu colégio... Como era nojento o cara. Eu estudei em escola pública também por um período, mas no meu colégio particular, o meu professor de história, ele tinha a camisinha, perdão. Ele tinha a camiseta do... Camisetinha. Ele tinha a camiseta Só do... fica pensando em fazer filho, Roberto. Para com isso. A gente tá com um teólogo aqui, Roberto. Ele tinha... Ai, Jesus. Pô, isso aqui corta. Meu professor tinha a camiseta, tipo, do comunismo e tal, e a gente, mano... Mas ele era um cara legal, a gente trocava ideia, zoava ele zoava a gente, né? Só que assim, a maioria das meninas eram de esquerda, tinha umas 3 que eram bem puxadas pro lado direitista, e dessas 3, 2 eram evangélicas. Entendeu? A outra era só porra louca mesmo, tanto é que ela também apoia o MBL hoje. Péssimo exemplo, mas não é a regra, tá? Mas os homens, mano, a maioria era direita. Acho que tinha uns 2 ou 3 que eram de esquerda, assim, bem complicado. E na pública, que você tava falando, puta que pariu, cara. Todo mundo era socialista na pública. Todo mundo. Na pública é um negócio surreal, principalmente na área de humanas. Eu comecei a fazer relações internacionais na Universidade Federal do Amapá. Cheguei lá, um bando de moleque branco, de olho claro, que não conseguiu passar em direito, então foi para relações internacionais para não ficar sem estudar. Porque senão o pai ia ficar chateado e não ia dar o iPhone de presente. Basicamente isso. Quando eu cheguei lá, eu fiquei uns 3, 4 meses fazendo, né? Depois eu saí para focar na teologia e focar no movimento. Quando eu vi aquilo, eu falei, normal, legal e tal. Depois, foi 4 meses. Uma menina branquinha, do olho azul, lourona, raspando o cabelo do lado, enchendo o braço de tatuagem. Não tô falando que tatuagem é errado, pelo amor de Deus, você tem tatuagem. O cabelo. Porra. Mas é nítido que acontece uma transformação ali dentro. A pessoa tentando se envolver com a sociedade que ela tá sendo inserida. Exato, ela né? tenta se sentir aceita. Parte. Exato. No meu primeiro dia, não vou nem citar o caso lá de antropologia, que às vezes vocês já devem ter visto, mas no meu primeiro dia de aula de introdução a relações internacionais, uma professora, junto com alunos que já estavam no curso, entraram e falaram: vocês aqui têm que apoiar o Bolsonaro, não sei o que e tal, fazendo uma peça. Só que sem avisando, só gritando, como se fosse uma imposição, como se todo conservador, como se todo bolsonarista fosse daquele jeito. Aí no final, quem vota no Lula sai da sala. Todo mundo saiu. Ninguém saiu. Achei que você ia falar que todo mundo... Mas aí que entra a piada. Aí depois ela falou: gente, é brincadeira, óbvio, mas quem votar no Bolsonaro, pelo amor de Deus, nem me fala comigo. Então ela não ia dar aula. Entendeu? Ela não ia dar aula. Ela mostra a ideologia. Você vai colocando na brincadeira e tal, que vai normalizando. Eu achei que depois ela ia ficar, tipo, ok, mas ela meteu essa no final, Meteu essa. É porque, cara, imagina... Eu tive um professor de direita só na minha faculdade. É muito menos. Que era de introdução... Não era introdução, era introdução à economia. Cara, muito legal, topzera, ele era mais libertário. Mais libertário. Vai pra direita. Economia sempre. Aí a outra professora já era de centro-direita. Mas a maioria. Mas sempre entendendo. E eram perseguidos. Nossa. E eram perseguidos. Com certeza. Só que na Amapá, eles ficaram no curso, literalmente, eles falaram isso pra gente. Porque não tinha outros professores. Que a galera vem pra São Paulo. A galera vai, quando é cara de economia, mais mercado, tenta vir pra São Paulo, que nem curso de economia tem lá. Então só tinha relações internacionais, enfim. Então era poucos professores. Então o cara ficava lá por causa disso, que não tinha Virou um monopólio outra dele. pessoa. Virou um monopólio dele. E acaba ganhando melhor, né, pra ficar, né? Se tem pouco, quanto menores, mais escasso. E me comenta pra gente aí sobre o curso de teologia. Como é que você fez pra estudar isso daí? Onde que você consegue por que teologia? Esse curso? E por que teologia? Eu cresci em um lar cristão, minha mãe era missionária da Igreja Batista, então desde pequeno tive ali, enfim, escola bíblica dominical, devocional em casa, culto doméstico e tal. E eu sempre odiava isso. Eu odiava isso. Quando eu era criança, ir pra igreja, minha mãe ficava me segurando assim. Puta perda de tempo, né? Pra uma criança, a gente fala, perda de tempo. Eu odiava. Aí, aos meus 13, 14 anos, eu
tive um encontro real com Cristo e comecei a estudar mais. Eu me lembro que a gente fazia vigília na igreja, não era nem música, nada, a gente reunia uns 5 negros lá e ia pra igreja pra ficar lendo. Em um ano a gente leu a Bíblia mais de 3 vezes, todo mundo junto. Tá brincando. Todo mundo junto ali, lendo, perguntando, tal e tal. A gente ia quase todo dia pra igreja. Mas não era ouvindo o Cid Moreira lendo. A gente levava os costumes pra igreja e ficava lá à noite e tal. Aí de manhã a gente tomava café e continuava lendo. Cara, era viciante. Nossa, como assim? Vocês viravam à noite? Virava a noite lendo. A gente saía da escola, né? Uma comunidade chamada Flechal. Minha mãe era missionária lá no interior do Amapá. Tipo, tinha uns 10 jovens. A gente pegava e ia pra lá. Não tinha internet, cara. Não tinha nada. Então a gente ficava viciado ali, lendo a Bíblia, estudando. E quando eu fui pro Amacapá, que é a capital do estado, eu continuei ainda frequentando a Igreja Batista. E lá a igreja me escolheu para ser enviado pro seminário para fazer teologia. Eu sempre tive um amor muito grande por evangelismo e tal, então eu fazia ali. Não foi você que escolheu o curso? Você não fez um curso por fora, uma faculdade, nada disso? É meio que... Mais ou menos. O que acontece? Eles me escolheram, só que eu teria que sair do estado. Entendeu? Eu teria que ir para Pará, para São Paulo, enfim, para BH. E eu optei por ficar no Amapá. Eu não queria sair do Amapá por causa do movimento. Que você era o líder do movimento lá. Na verdade, eu ainda era só um militante, né? Não tinha, de fato, um coordenador. Só que eu gostava muito, cara. Então, aí eu falei assim, tá, tem uma faculdade aqui que é reconhecida pelo MEC. Pode ser? Beleza, pode ser. Mas de teologia? De teologia. Teologia e Ciências Humanas. Aí eu fui pra lá, terminei o ensino médio, né? Foi nessa transição de ensino médio pra faculdade. Fui pra faculdade e me formei. Só que aí, nesse período, eu desisti de seguir o ministério. Eu falei assim, já tem muito pastor, velho. Tem muito pastor, eu me apaixonei por política, vi o Martin Luther King, o que ele fez, vi Billy Graham, enfim. Comecei a achar que precisava boas pessoas ali. Não contei pra vocês, mas quando eu descobri o que era política, eu odiava política por causa do meu pai. Meu pai, ele se envolvia com política e eu via o quanto era nojento a política. Se envolvia como? Ele trabalhava, enfim, em campanha, ele era só que daquele jeitão que a gente sempre... Aí eu via pastores falando que apoiariam se desse dinheiro. E, cara, eu sempre fui muito apegado à minha fé, à minha igreja e tal. Falei, mano, que nojento. Meu pai falava que ia ser candidato. Como ele era, ele queria me lançar candidato. Eu falei, não, nem pelo caramba, eu não vou fazer isso, eu amo meu Deus, não sei o quê. Então eu tinha nojo de política. Aí, quando eu comecei a perceber, vi Martin Luther King, enfim, pessoas que fizeram mudanças históricas e baseada na fé, falei, cara, tem que ter gente decente aqui dentro. Tem que ter gente que, de fato, represente o verdadeiro... Não o verdadeiro, né? Porque não dá uma de egocêntrico, mas um cristianismo puro, que, de fato, se preocupe em ajudar a sociedade. E que pelo menos chegue o mais próximo disso, né? Porque a gente, cara, nunca vai ser nunca vai ser igual a Jesus, mas a gente tem que tentar... O principal versículo bíblico que fala que a gente tem que se envolver com política quando a gente tem vocação e ama isso, é ame o teu próximo como a ti mesmo. De verdade. Porque, poxa, se eu tô vendo o meu país... que tem um potencial gigantesco, e eu não faço nada para tentar ajudar, e eu tenho uma certa capacidade de conhecimento e fico só olhando, vendo o presidente ser preso, vendo o presidente debochando de vacina, envolvendo escândalo de corrupção, eu não faço nada, como é que eu posso dizer que eu amo o meu próximo se eu não faço nada para tentar colaborar e ajudar? Entendeu? Então foi isso que esse para mim é o principal versículo. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Cara, faça alguma coisa. Cara, eu já perdi a fé algumas vezes na minha vida e isso foi a única coisa que eu sempre olhei e falei, cara, não, isso aqui é divino. Isso aqui realmente não tem como um humano ter feito. Tipo, é o meu próximo como eu si mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tá aqui para ajudar o próximo, sabe? Dividir as suas experiências e conseguir trazer o próximo, conseguir direcionar, fazer alguma coisa pro próximo. E você se interessou por política quando e como? Poxa. Se interessou, porque você falava que odiava. Sim. Foi na transição ali de ensino médio pra faculdade. Foi esse episódio que eu contei pra vocês. Eu vi um professor falando sobre esquerda e direita e tal. Não contei pra vocês, desculpa. Não, esse... O meu professor tava falando sobre direita, batendo na direita, nos evangélicos, conservadores e tal. Eu falei que caramba é esquerda, que caramba é direita. Aí eu fui pesquisar, joguei no Google, achei um vídeo do MBL, do Fernando Holliday na época, debatendo com o Thiago Pará. Holliday era bom pra caramba. Ele era não. Ele é até hoje. Ele é um bom orador. Aí, enfim, eu pesquisei o que é direita e o que é esquerda. Aí eu vi os princípios e falei, nossa, a direita parece mais interessante. Parece um pouco mais do que eu acredito. Enfim, pelo meu conhecimento bíblico e tal. Aí eu fui ver o que de fato era compatível ou não com as escrituras, com a Bíblia. E vi que de fato a direita tem mais a ver com a Bíblia. Eu não tô falando que a Bíblia é de direita, ao contrário, entende? Uhum. E foi por isso. Então, que a direita, pelo menos, não prega totalmente o oposto, né? Exato. Não precisa tocar na Bíblia, só não prega o oposto. Exato. Então, quando você vai ver sobre sociedade de mercado, faz mais sentido. Sim.
Entende? Então, pega a riqueza das nações, o Adam Smith fala sobre isso, ele fala que a mão invisível do mercado, ele chamava de a mão invisível de Deus. Por quê? Porque no egoísmo do próprio ser humano, as pessoas acabam se ajudando a prosperar, enfim, a fazer a troca ali e acaba gerando mais riqueza para as nações. Então, você vai pegando alguns princípios, vendo o conceito teológico, o conceito teórico da direita, do liberalismo, conservadorismo, vai vendo que tem alguns princípios que se batem. E, de novo, não estou falando que a direita, que a Bíblia é de direita, ou que a Bíblia é bolsonarismo, mas que tem princípios ali que se convergem com a direita, tem. Não, com certeza. Eu acho que, sinceramente, assim, a ideologia cristã se aproxima mais com o socialismo, para mim. Porque é essa coisa de ajudar o próximo, a gente ter se compadecer, né? E querer que todo mundo seja meio que igual, assim, tenha as mesmas coisas que a gente. Mas eu concordo com você também. Eu vejo isso que você está falando. E principalmente nos valores sociais, hoje, aí é completamente, eu acho que realmente é completamente direito. Pelo menos no que a nossa direita defende, né? Sim, eu discordo um pouco desse ponto. Você pega, por exemplo, sobre caridade. A Bíblia diz que isso é função da igreja. Isso é função dos cristãos. Lá em Tiago, fala o seguinte, vocês têm que cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a missão de vocês. Não tá falando que é a missão do governo, nem nada. Essa é a missão da igreja fazer isso. Quando você pega, por exemplo, a questão de cuidar, aí entra a questão social, de cuidar dos mais necessitados. Renda básica. Isso é renda básica, é coisa liberal. Foi a direita que criou isso com Milton Friedman. O discurso socialista aparenta ser mais próximo da Bíblia. Mas eles não dão renda básica, né? Eles tiram só a renda básica. Mas quando você pega o discurso na prática, ele não é necessariamente o que diz ser. Você pega, por exemplo, a igreja de Atos 2 lá, que é dos apóstolos, que vendiam tudo e ficava todo mundo junto, de fato, era uma sociedade quase que comunista. Só que não era funcional, por isso que acabou. Entendeu? E não necessariamente era o que tava, pra vocês fazerem isso, né? Sabe aquele negócio franciscano de vender tudo e ficar recluso, orando e tal? Você viu, né? O primeiro teste comunista a gente nunca esquece. Exato. Então os apóstolos ali tentaram fazer uma espécie de comunidade comunista sem saber o que era isso, enfim, só achavam que era legal vender tudo e ficar todo mundo junto, orando, falando de Jesus. Lenin não era vivo na época. Zero planejamento, né? Eles viram a merda. Mas aí, uma hora acabou o dinheiro. Que é o que acontece com todo país socialista. Que acontece com todo país socialista. Mas assim, ali não era algo impositivo. Esse que é o ponto. Ninguém é contra no liberalismo de você pegar uma fazenda, juntar de comunista e ver se vai dar certo. Foi o que eles tentaram fazer, não deu certo. Acabou o dinheiro e vida que segue. Isso aí é o micro, né, do que acontece em todos os países socialistas. Quando você vai pro tento comunismo, ele é bonito, cara. É muito. Ele é muito bonito. É a questão da revolução, do jovem, todo mundo ser igual. Coisa que ambas as ideologias defendem. Mas quando você vê o efeito prático disso, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo porque uma hora o dinheiro acaba. E o que você tava falando lá, que o ser humano é egoísta e no liberalismo você acaba realmente, você trabalha com esse egoísmo para ele se desenvolver. Exato. No socialismo, você esquece essa parte. Sim. A pessoa tem que ser muito tranquila ali, né? Pra aceitar tudo que não você vai ser tem o individualismo do ser humano na pauta, né? Não tem... Todo mundo tem que ser basicamente igual. A meritocracia acaba, né? Então, pra que você vai ser melhor? Quando você pega o comunismo defende que no final de tudo a gente acabe com o governo e as pessoas possam... Sim, eles viram quase... O libertarianismo e o comunismo são quase iguais no final. A diferença é que o libertário vai defender que... O mercado é propriedade privada. Exatamente. Que aparentemente funcionaria se testassem, não sei. Ao meu ver, sim. Na teoria funcionaria. Ao meu ver, sim. É bem na teoria, hein? Essa teoria é bem fraca. Calma, Próspera tá começando a ser testada. Calma. Não, na teoria, a teoria libertária é muito boa. É muito boa. É muito boa. Tanto eticamente quanto na sua aplicação. Então, voltando pro assunto da política rapidinho só. Você conheceu o MBL, então, vendo os vídeos do Holiday? Sim, e aí, como que foi essa agregação sua pra dentro do movimento? Cara, quando eu me apaixono por algo, quando eu gosto de fazer algo, eu corro atrás. Por exemplo, como eu falei pra vocês, eu ia pra igreja igual um louco, pegava a galera, a gente ia pra igreja ficar lendo a Bíblia, virado. Foi a mesma coisa com o movimento. Eu vi o vídeo do Holiday, eu me interessei, continuei pesquisando e tal. Aí eu vi... Deixa eu pesquisar MBL. Aí vi que tinha MBL no Amapá. Estavam organizando as manifestações e tal. Quando eu cheguei lá, e aí, como é que tá o MBL? Não existe mais, cara. Eu saí. Não sei o que e tal. Falei, tá, beleza. Com quem eu posso falar pra tentar ajudar? Aí me deram o número do Carratu, que é o famoso Carratu. Sim. Aí eu entrei em contato. Na época me passaram, inclusive, pro Pavanato, que é assessor do Holiday e tal, hoje. E acabei entrando e tal. Acho que no primeiro mês eu já fui pra Câmara Municipal discursar. Eu fui protocolar o Escola Sem Partido. Lá no Nossa, Amapá. sério? Lá em Macapá. Caralho, quanto você tinha? Cara,
Eu sou ruim de conta, velho. Pô, 6 anos atrás. É. Quando você tinha? Esqueceu a idade. 18, 17, 18. Esqueceu a idade. 17, 18. Você tem 24 Mano, eu sou muito só? ruim. Muito ruim de Caraca, conta. Você tem 24 só? 24 anos. Caramba. Cara, é muito Eu novinho. travei, eu dei um bug aqui, mano. Acontece, cara. Pô, eu vou parar de perguntar sobre números aqui. Não, se você perguntar, sei lá, o que eu lia no ensino médio, eu vou te saber falar o livro, falar o que eu mais gostava e tal. Mas Era número é tristeza. Nossa. Caramba, meu. Muito que loucura, muito velho. louco, Engraçado que cada um. ele liberal, agora, libertário, É. né? Pô, economia, não sei o quê. Números são uma merda, né? Totalmente. É, nesse aspecto eu concordo com o Bolsonaro. Eu precisaria ter um assessor ali, né? ter um posto Ipiranga. Que pariu. Porque cara, eu gosto muito do conceito. Por exemplo, sempre perguntar sobre liberalismo, eu vou te falar conceito, vou te falar autor teórico que fala sobre o assunto. Agora, na hora de chegar do 2 mais 2, eu falei, ih, caramba. Dá 5. Aí trava. Aí você discursou na Câmara, e aí? Como é que foi? Aí eu discussei na Câmara, a gente conseguiu aprovar o Escola Sem Partido, depois o prefeito, que é um prefeito de esquerda, que hoje inclusive é o governador do estado, derrubou. E é isso, aí continua a militância, fazendo manifestação contra aumento de imposto, aumento de salário. E aí, cara, eu tô num trabalho, né? Um movimento desde 2016 lá lutando, 2017 foi quando eu entrei como coordenador. Então a gente fez muita coisa. A gente rodou o estado protocolando, rodei estado falando de reforma da Previdência, quando era impopular, num estado do norte, que eu fui instigado Nossa, por vereador, imagino, hein? tá escrito. Então lá no Norte, quando você morava lá ainda, em 2018 você já tava aqui em São Paulo, não? Não, 2018 tava lá. Tava lá. Então Eu vim pra São quando tava Paulo, tendo a eleição do Bolsonaro, você tava fazendo tava campanha... lá fazendo campanha Bolsonaro no segundo turno. Sim, claro. Tem que No deixar primeiro claro que não turno, apoiaram. Foi No foi primeiro o turno, Amoedo. eu votei e fiz campanha pro Amoedo. Claro. Então você tava lá fazendo... E como que foi essa? Porque lá, provavelmente, a maioria Norte e Nordeste Lá são foi esquerda, muito né? forte o Bolsonaro. Conta pra gente. Bolsonaro Foi mesmo? foi No muito Amapá, o Bolsonaro... Eles faziam as carreatas, faziam as carreatas e parava o estado. A capital, porque eu falo estado porque é a capital, né? O resto é tudo cidade pequena. Parava a cidade. Você não conseguia andar. Não Caramba. conseguia andar. E os caminhoneiros juntos também na época ou não? Não, é porque lá tem pouco, assim, porque é quase uma ilha, né? Então Sim. os caminhões vão de balsa. e tal. Balsas. Mas assim, a cidade parava. Caraca, Óbvio que o PT era forte e tal, só que era naquela época que a galera tava com vergonha. É, não, ninguém... A galera só tinha orgulho de ser petista no Nordeste. Até o norte ali que pega Pará, o Amapá, estavam... Mas essa eleição também mostrou isso, né? Ficou bem parelho também no Norte, né? Ficou. Muito No difícil. Norte ficou... O Bolsonaro foi bem, cara. Sim. Foi bem. Acho que na Amapá, inclusive, ele ganhou. Quem ganhou pro Lula foi o Nordeste, né? 70, Foi. estado, Quem não produz. 75%. Eu não gosto do Bolsonaro, eu quero que o Bolsonaro seja preso. Mas onde o Bolsonaro ganhou foi o estado que não produz e é sustentado. Onde o Lula ganhou é o estado que não produz e é sustentado. Nordeste, se não me engano, com 12 estados, foi o que elegeu. O Bolsonaro teve, sei lá, Porque a 15 votação foi... 15. Se o Bolsonaro tivesse mantido a votação de 2018 no Nordeste, ele tinha ganhado a eleição. Aqui, Será? Tinha. Ele perdeu por 2 milhões de votos, cara. O Lula deu lavada nele no Nordeste. Ganhava de Isso foi bem. 70%, 70%, 80%. É verdade. Ele conseguisse manter os 30 ali, 35%. Ele ganhou. É que assim como o Bolsonaro viu os anseios do evangélico, o Lula Lula viu viu os do Nordeste. Do Nordeste, dos pobres. Então, que mas é estavam na engraçado, cidade, porque no então. Nordeste a maioria é evangélico. Tem muito evangélico. Mais ou menos. Tem um bandista também. Não, é porque tem lá outras existe religiões. uma misturada Tem católico, maluca. católico é forte. Não, pra católico é caralho. forte, mas o católico, em regra, é mais Esquerdista. petista. Sim. Eu não costumo dizer que ele é esquerdista, ele é mais petista. Eu não entendo isso, sabia? Eu também não. Eu tenho um parente que é católico e, tipo, vai falar de política, eu sou PT. Por quê? Sei lá, acho que na época do Lula pra mim era melhor. Eles não falam sobre religião nesse momento, entendeu? É mais realmente porque a maioria é nordestino e eles eu tenho acham uma teoria que o Lula sobre ajudou. isso. Eu sei que é católico, pelo amor de Deus, não fica com raiva de mim, cara. Mas é um fato. A igreja evangélica, ela é muito focada, principalmente as tradicionais, até a Assembleia, em escola bíblica dominical. Em estudo da palavra. Então, cara, ele não necessariamente é guiado pelo que o líder fala. Ele pesquisa e tal. Óbvio que tem igrejas autoritárias que não tem esse tipo de coisa, como a Universal, a Mundial, enfim. Mas as igrejas históricas, a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana e as ramificações disso vão para a Bíblia, estudam na célula e tal, vai ver o que o texto diz. Tem metas de leitura bíblica e tal. Usa teologia pra aprender. Usa teologia, Sim. exato. Então, esse cara é mais difícil de ser manipulado por uma doutrina política mais bonitinha, que parece ter uma resposta fácil para a sociedade. O cara mais católico, de novo, não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus, mas é uma constatação da realidade. Não tem um estudo teológico tão forte. Quem tem são as pessoas que se dedicam ao ministério e os curiosos. Sim. Os curiosos que vai lá ler, vai ler Santo Agostinho, enfim, vai ler os pais da igreja e começa a entender e pesquisar. Cara, Agostinho já falava sobre liberdade, então é incompatível com o catolicismo tradicional. Mas quando ele é muito livre, podemos dizer assim, do estudo da palavra, de uma vida de oração, ele acaba
entendendo aquilo que você falou, o comunismo parece mais cristianismo. Sim. Entende? Então não tem uma base teórica ali da A maioria Bíblia. dos padres também apoiam politicamente, né? Você vê como é o nome daquele padre que ajuda a Cracolândia a se manter? O Júlio Lancelotti. O Lancelotti. Puta. Comunista. É o que eu ia falar, mas eu acho que durante a ditadura, vários líderes da Igreja Católica acabaram virando de esquerda, né? Sim. E até porque também era o que mais parecido com o que era o governo vigente na Itália. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso... Mas, de novo, é isso que eu digo, porque pega a igreja presbiteriana tradicional, né? Da igreja presbiteriana do Brasil. Eles apoiaram o golpe de 64. É porque muitos teóricos chamam de contragolpe, né? Porque a esquerda comunista estava tentando dar um golpe e os militares entraram para impedir esse golpe. Inclusive, mas esse papo da igreja não é tão mentira. Mas eles usaram de argumento. É tipo o Bolsonaro hoje em dia tentando fazer o bagulho. Mas que existe um argumento? Existe. Sim. Eles tinham um ponto. A gente tem. Eles tinham um ponto, mas também não era pra tanto. Né? Talvez. Não sei. Eu acho que se tivesse acontecido um negócio e eles tivessem entregado o poder no ano subsequente, era tudo certo. Ok. O problema é que eles gostaram do poder. Sim. Não, e, cara... Era necessário fazer alguma coisa, porque tava... Cara, a gente tá falando de 64, né? A Guerra Fria. Guerra e tal, Guerra Fria. A gente via que tinha umas coisas ali que estavam acontecendo que era preocupante. Tanto é que os Estados Unidos ajudou nesse golpe de 64. Não tem golpe aqui sem os Estados Unidos ajudar. Não tem. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque existe embargo. É por isso que o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe, então. O Trump saiu. Provavelmente. Olha, eu vou te falar que eu tenho certeza que se enfraqueceu, assim, a intenção, né? Falar, pô, agora não vai ter o papai Estados Unidos ali pra ajudar nós. Não, e falando do Bolsonaro, e esse silêncio ensurdecedor dele, cara? O cara é esperto, mano. Você acha que ele tá tramando algo? Ele tá tramando algo? Enquanto as pessoas estão na rua... Cara, eu de verdade, eu não concordo, óbvio. Eu acho que os caras que estão organizando disso, inclusive, tá na cadeia. Mas eu entendo o cidadão comum que tá indo pra frente do quartel. Eu entendo o medo que ele tem do Lula. De coração. Eu tenho medo do Lula. Eu tenho medo, principalmente na pauta econômica e moral. Cara, ele vai indicar mais 2 ministros pro STF. Putz. Mais 2. Vão ficar quantos pro Lula? 9? 8 pra ele, né? Os do Bolsonaro colocou também são 11, né? Ele vai ter os 11. O único que não é petista é o Alexandre de Moraes. Porque assim, você pega o Cássio Nunes. Você pega o Cássio Nunes. O Cássio Nunes é um cara do centrão. Nossa, mas quem mandar? O André Mendonça, o pastor lá presbiteriano. O cara é indicação do Toffoli, que é petista, que era o advogado do PT. Sim. Então ele vai ter 10. O Alexandre de Moraes é do Temer. Só que o Temer tá nem aí pro Lula. Ele quer saber de como... Mas o Xandão teve falas contra o PT um tempo atrás, né? Mas ele tá meio puxando sardinha pro Lula. Meio não, ele tá puxando pra caralho. Eu posso falar aqui, desculpa. Cara, a eleição também teve muita coisa que favoreceu o Lula. Muita claro. Coisa. Aquela questão dos ônibus, por exemplo. Eu não acho no Nordeste, da Polícia Federal. Não, de ter passe gratuito. Os ônibus gratuitos. Eu acho que deveria ser. Eu acho que deveria ser. Mas desde o início. Sim. Porque, obviamente, favorece um candidato. Quando a gente fala do Bolsonaro, a gente entende que o Bolsonaro tem um apelo maior da classe média e dos mais ricos. Então, é natural que o eleitor mais pobre seja o eleitor do Lula. A gente viu isso pelas pesquisas. O Nordeste, que é o estado mais pobre, votou no Lula. Então, isso acaba favorecendo. Mas isso não significa que tem que anular a eleição. Entende? Porque os dois eleitores tinham o direito de pegar o ônibus. Mas foi feito no meio do processo eleitoral. Sim. Entende? Então, é preocupante. E até agora... Os caras estão lá na frente do quartel e o Bolsonaro tá usando esses caras de massa de manobra para conseguir acordos. Enquanto o pessoal tá lá na frente dos quartéis, lutando pela liberdade do país, pedindo pela intervenção militar, porque não aceita um bandido na presidência da República, o Bolsonaro tá negociando a PEC para virar senador vitalício. Sim. O Bolsonaro tá negociando com o Ademar da Costa Neto um salário para ele continuar ganhando dinheiro público. Uma mansão para ele continuar vivendo bem. É mais um precedente que vai deixar, né? Lula vai sair também daqui 4 anos, ou até antes. Eu não sei se ele tem... Não, e não só isso. Todos os outros ex-presidentes que estão vivos... vai ser retroativo. Retroativo? Pô, então peraí. Então o Collor, que já é senador também, mó paz. Entendi. Não, ele saiu. Se eu não me engano, ele... Não, mas o senador se aposenta e depois de senador ele continua recebendo? Continua. Então, ele não mudou nada. Desde que ele... Se eu não me engano, o tempo médio é 8 anos, cara. É porque teve a reforma da Previdência, eu me lembro. Pro Bolsonaro não é pelo dinheiro, é pelo foro privilegiado. É lógico, ele não quer ser preso. Quem tá se ele for preso, alguma pessoa do STF de esquerda vai fazer alguma coisa contrária pra ajudar ele a sair também. Cara, eles não querem ninguém preso, né? Quem tá negociando esse acordão são 2 pessoas muito importantes na República. Michel Temer e Dias Toffoli. Vocês estão vendo o Bolsonaro... Vocês estão vendo o bolsonarista atacando Toffoli? Não.
E no discurso dele lá nos Estados Unidos, ele falou que a gente tinha que deixar essas coisas no passado. O Toffoli sumiu, né? Ele só aparece agora. Ele ficou 3 anos quieto. Mais ou menos. Se a gente for comparar com o Xandão... Cara, ele era advogado do PT, ele veio da política. Quem salvou o Bolsonaro do impeachment foi o Toffoli. O próprio Toffoli falou sobre isso. Ele falou... Você pega a direita não bate no Toffoli. A direita tá pianinho, calado. Quem só bate em quem? No Alexandre de Moraes, no Fachin, e esqueceu o Gilmar Mendes também. Gilmar Mendes sumiu também. E o Gilmar Mendes por que outro nome será, que... né? Por que será? Flávio agradece. Curtiu. Flávio agradece. Mas entendi. Então, enquanto as pessoas estão na rua, lutando por liberdade, lutando contra um bandido na presidência, pedindo pros militares interferirem de alguma forma para salvar a nossa república, o cara que eles estão lá defendendo, o Bolsonaro... Tá fazendo um acordão. Tá articulando para tentar ser senador vitalício, para ter salário de partido, para ter mansão e para não ser preso. Inclusive com o próprio PT. Sim. Então, assim, as pessoas estão na rua, enquanto está o Constantino lá de Miami, falando para as pessoas irem pra rua, a Carla Zambelli nos Estados Unidos, viajando, o Nicolas caladinho. Então, assim, eles estão usando essas pessoas para irem pra rua, para eles fazerem negociatas escusas. Sim. Acordo pra eles, né? Só pra se salvar. É muita sacanagem. Mas cara. E tem gente que não vê isso, cara. O PT e o bolsonarismo, eles não são vilão. Um vilão do outro. Eles são inimigos. Não. Eu não sei se vocês lembram. Em 2019... ou 2019 ou 2000? Do que é que você... Teve uma manifestação muito grande que o Bolsonaro falou assim, ó, tá aí, essa é a galera que tá comigo. Aí foi pra uma sala, Dias Toffoli, Maia, Bolsonaro e Alcolumbre. E fecharam um grande acordão. Pro Flávio não ser preso. 2019. Que daí foi quando ele apoiou o Maia pro... Foi pós-eleição do Maia. Foi pós-eleição do Maia. Aí depois houve a ruptura de novo. Foi em 19. Mas assim, o Bolsonaro sempre usa a sua militância, usa as pessoas pra irem pra rua pra ele poder fazer negociato. Ele mostra, eu sou popular. Se eu não ganhar alguma coisa com isso, vocês vão se ferrar. Por que o Bolsonaro... Cara, pensa no anti-homem ao Bolsonaro. Cara, se ele realmente acreditasse no que ele tá falando, ele ia pra rua. Tava lá. Ele tava na frente do quartel convocando as Forças Armadas para dar um golpe de Estado. Ele não é só um aleatório, ele é o presidente da República até o dia 31 de dezembro. Sim. Como é que um líder que teve 58 milhões de votos, que tá vendo um bandido reassumir, não que ele não seja, mas tá vendo um bandido reassumir a presidência da República, que vai colocar ministros que podem pautar o aborto. A equipe inteira dele, 21 integrantes da equipe dele são... militares. Não, tô falando do Lula. Ah, tá. O bandido, 21 pessoas da equipe do Lula, 18? 18 investigados ou condenados por corrupção. Isso aí. Aí você pega, o que o nosso líder, né, como se eu fosse um militante bolsonarista, o que o nosso líder tá fazendo? Poxa. Eu tô aqui tomando sol e chuva, comendo mal, fazendo minhas necessidades no banheiro químico, o que o meu líder tá fazendo? Tá em casa, negociando o carro. Não só isso, agora tiveram também a conta... Eles são fomentados pelo WhatsApp pra achar que estão fazendo alguma coisa. Aí pega aquele argentino lá com um monte de gráfico, Nossa, aí fala que o PL vai tá falando das urnas que não dava pra ser auditada. Então eles estão sendo alimentados, estão fomentando que eles fiquem lá até eles conseguirem o que eles querem. Não, e todo mundo ali que se lascou, velho. Tipo, o Xandão acabou de bloquear as contas bancárias de todo mundo que tá nas manifestações, você viu isso daí? De alguns empresários. De alguns empresários. Então, tá um negócio que apoiaram, né? Mas isso não tá meio que certo? Não. É porque tá todo mundo passando do ponto. Não, o Trudeau fez isso no Canadá, tá dando mó bosta, velho. Não se bloqueia a conta bancária de ninguém, irmão, desculpa. É porque tá todo mundo passando do ponto. Você pega esses empresários. De fato, essa galera tem que ir pra encana. Tá na lei. Eu não discordo disso. Só que você tem que ter trânsito julgado. Você não pode tomar uma decisão monocrática numa república séria. Aí você pega o que o Alexandre de Moraes tá fazendo. Cara, eu quero que o Nicolas é um ser abjeto. Mas ainda assim, ele tem a liberdade de falar. Derrubaram as contas dele. Sim. Do nada. E eu acompanho o Nicolas porque eu gosto de refutar os bagulho que ele vai fazendo. Ele não incitou explicitamente. Aí, mas é ambíguo. Então, é por isso que existe um devido processo legal. Mas tá tendo censura. Jovem Pan, apesar de eu discordar, a gente discorda da censura. O MBL já foi censurado pelo STF. Discorda da Jovem Pan, eles foram censurados, não tem o que dizer, entendeu? Canais que o Brasil Paralelo, né, também foi. Eu acho que a maior censura até hoje do MBL foi que eles fizeram que o movimento político não pode apoiar seus candidatos. Você pode fazer campanha, mas não pode apoiar. Eu acho que eles fizeram isso só por causa do MBL, juro. Eu vejo dessa forma. Tipo, vamos minar o MBL, vamos tirar um pouco aí desses caras. Assim, quem faz tudo... Eu não sei se é por causa do MBL, mas quem faz tudo direitinho se ferra no Brasil.
Porque assim, a gente podia ser igual o MST. Tá recebendo dinheiro através de uma, sei lá, de uma continha ali aleatória, mas não, o MBL foi, se regularizou, tem um presidente oficial, tem um estatuto, e a gente não pode apoiar os nossos candidatos. Sim. Que cai na regra de empresa. Os outros movimentos apoiaram o Lula nas campanhas e... Ninguém se importa. Pianinho. O MST apoiou. A gente, ao vivaço. processou. Porque... Na Paulista eles estavam passando lá com as plaquinhas e Lula tudo mais, e bancada feminista e os cacete. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. É porque é o que o Danilo Gentili fala, cara. Não é sobre o que se fala, é sobre quem fala. Não é sobre o que se faz, é sobre quem faz. E, cara, você falou do Danilo Gentili. O Danilo Gentili se apresentou como nosso presidente. Próximo presidente da República. Tá confiante? Eu tô. Você acha mesmo que ele... Cara, eu vejo hoje em dia o que acontece. Ninguém quer o Lula e o Bolsonaro no poder. Quem votou no Lula é porque é contra o Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro é porque é contra o Lula. Num cenário tão caótico como tá a política brasileira, eu acho que o eleitor médio vai falar, por que não? Eu também acho, cara. Eu creio que se o Danilo, por exemplo, disputasse essa eleição agora que passou e fosse... Ele pontuaria muito bem. Não, eu acho que ele iria pro segundo turno. Não sei, não. Tá, mas ele pontuaria muito bem. Eu também acho que ele ficaria no terceiro, quarto ali. Ele ia tirar voto da Tebet, do Sim, mas não ia chegar. Ia tirar os votos nulos pra ele, provavelmente, mas não ia chegar. Eu acho que ele ficaria em terceiro ali com os seus 10 milhões. Mas é nítido que esse negócio... Já é isso que você falou... O Lula perdeu 3 eleições antes disso. Isso que você falou de um votou no outro porque não gosta de tal, enfim. Se fosse o Danilo contra o Lula, o Danilo ganharia. Se fosse o Danilo contra o Bolsonaro... Eu acho que contra qualquer um. No segundo turno... Mas você acha que se fosse Danilo contra o Bolsonaro, os petistas votariam no Danilo? Ia ser difícil, hein? Quando o cara te refutar ao vivo, Danilo. Essa jogou uma bomba no colo, né, cara? Ou eles iam pedir pra cancelar as eleições. Mas eu acho que sim. Eles apoiaram o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. Porque eu não digo o PT, eu digo o eleitor do PT. Sim. O eleitor do PT não é um bandido corrupto e tal. Ele simplesmente tá bom, Lula. Rouba aí, mas me dá picanha. É isso. Me dá um auxílio pra eu conseguir comprar as coisas básicas aqui pra cá. Você pega o Nordeste, cara. O Nordeste é esmola que eles recebem. E os caras precisam disso. Precisam, exato. Eu tenho parentes e amigos lá, o negócio é feio mesmo, cara. Então, quando você pega um presidente que é bandido como o Lula, mas que te dá alguma coisa, é o negócio dos evangélicos. O cara sabe que o cara é um bandido, mas ele tem espaço hoje pra defender a fé dele. Então ele vai lá. Ele vai lá. E esse que é o problema do brasileiro. Né? O problema do brasileiro é aceitar o menos pior. Se contentar com pouco. Se contentar com pouco. Mas... É síndrome de vira-lata. Mas então, sobre o Danilo, Sim. Você tá confiante dele? Eu acho que o Danilo vai começar a entrar no game quando ele perceber que as pessoas estão depositando a esperança nele. Por enquanto ele tá na brincadeira. Não sei se ele tá na brincadeira, mas eu sinto que ele tá na brincadeira. Podemos dizer assim. Se você olhar o Twitter dele, exato. É meio... Então, assim, mas eu acho que na hora que ele vê que tá ficando sério, na hora que a gente começar a ir pra rua, coletar assinatura pra fundar o partido, que essa missão que a gente vai ter, ele vai começar a acreditar e falar, eu preciso representar essas pessoas. Sabe, eu vejo isso dentro do MBL. A gente ali forma novos quadros, lança os candidatos. Só que, cara, todo mundo pensa em desistir em algum momento. Não é difícil fazer campanha sem dinheiro público. Nossa. É difícil fazer campanha sem empresário financiando. E ainda tem que concorrer, né? Com quem tem o financiamento aí agora. Tanto que quem ganhou as eleições se reelegeram foi todo mundo que usou. Exato. Aí você chega ali no game e você fala assim, nossa, meu Deus do ceu, pra que eu... Cara, eu que sou de bastidor, agora que eu tô... Começando ativamente a ter uma voz, assim... Eu devo 60 mil reais em processo de político. Que pariu. Caralho, já começou assim, básico? Não, isso lá no Amapá ainda. Nossa. 60 mil reais de processo. De político não vou falar, né? Minha advogada, desculpa aí. Supostamente teria cometido um ilícito. Nossa senhora, velho. Tá que entendeu? 60 mil. E esses processos estão rodando há 6 anos, brincando. Então, eu vou continuar rodando se Deus me permitir. Amém. Cara, e quem vai resolver os processos pra vocês agora? Quais? É que o Rubinho... O Rubinho saiu, né? Ah, tá, entendi. Cara, tem muito advogado bom. Tem. Eu conheci pessoas... Eu ia citar o nome, eu ia levar uma bronca agora, porque ela gosta de ficar assim na dela. Eu conheci algumas pessoas lá que são bons advogados, são legais. Rubinho é bom, mas não chega perto dessas pessoas. Com todo respeito ao Rubinho, eu gosto de você, Rubinho. Porra, esse corte é polêmico, meu. Porra, meu. Caramba, mano. Tá, e o Danilo, porra, você falou que ele tá aí brincando e tal, vai ser candidato. Você já tem pretensão de outras pessoas que na próxima eleição pra vereador vocês querem lançar? Tem. Tava falando...
É porque, assim, é difícil a gente falar isso agora por um motivo. O MBL trabalha como grupo. O MBL não fala assim, eu quero ser candidato, eu vou ser candidato. Isso não existe. Tem todo um trabalho. Tem um trabalho de construção. Por exemplo, se amanhã for melhor, sei lá, o Márcio sair candidato a vereador em São Paulo, ele vai sair candidato a vereador em São Paulo. Porque a gente se sacrifica em nome do grupo. Se amanhã fizer sentido o Kim ser candidato a prefeito, mesmo ele odiando o executivo, ele vai disputar para prefeito de São Paulo. Porque é em nome do grupo, em nome do nosso projeto de país. Então, é difícil falar quem vai ser candidato. Tem bons nomes, tem o Pedro Arthur, tem o Ben, tem a reeleição do Márcio, do Ítalo, enfim. Tem coisas que a gente está focando, mas é óbvio que a gente tem que focar em fazer isso no nível Brasil e interiorizar em São Paulo. Só que hoje falar assim vai ser fulano. É difícil. E vocês têm que pensar ver o que é melhor. E vocês têm que pensar mais agora em fazer um partido do que quem vai se candidatar por ele, né, Até cara? porque em 2020 a gente pode lançar ainda por outros partidos. É que isso é uma pergunta... em 2026 tem que ser pelo nosso partido. Vocês têm esse projeto. 2026 é a data que vocês... É a eleição que vocês vão querer estar tolerável. Eles vão querer pro legislativo federal e estadual, né? Sim. Não tem como. Então, em São Paulo, em Vereança 2024, é um se acontecer a gente não conseguir o partido, mas eu acho que a gente vai conseguir, em São Paulo vai ter chapa pura. Sim. Sei lá, talvez em Americana não seja. Sim. Entendeu? E trazer o Danilo faz parte desse projeto de fazer o Sem partido? o Danilo isso não faz sentido. Porque é uma construção, como eu disse, é uma construção de grupo. Se a gente falasse hoje, sei lá, o Adler vai ser candidato à presidência da República. Pelo amor de Deus, eu não sou ninguém. Eu não tenho expressão nacional. O Danilo, a partir do momento que ele aceita fazer isso, vincular a imagem dele, ele tá dando um passo de humildade muito grande. E ele já é um Porque cara... ele não precisa, ele é rico, ele é famoso, ele tem um programa de sucesso. E ele é um cara de sucesso. É isso que eu ia falar. E ele é um podia cara de chegar pro sucesso. maior partido do Brasil e falar, eu quero. Eu quero. Sim. Já era. Exato. Quem tá no IBL é por ideologia. senso É convicção, de missão. Eu não é digo convicção. nem por ideologia. Porque você tem um cara de centro-esquerda, tem um cara de centro-direita, tem um cara conservador, um liberal, um libertário. É por convicção. Tem maluco ali dentro, o bisoto que eu digo, mas... mas é um senso de missão de querer transformar o país. Porque Eu eu vejo isso, consigo cara. sentar com um cara do MBL que é de esquerda e conversar sobre um projeto programático para a educação do país, mas eu não consigo sentar com um petista, porque o petista não tá nem aí pra isso. O Bolsonaro... Pega o Kim, cara. O Kim foi o melhor deputado do país e teve 300 mil votos. Pois é. É um absurdo. Cara, É um absurdo. Eu fico assim... Enquanto isso, No Boulos... dia, chocado. o Renato Enquanto isso, fica com raiva, Boulos, mas, né? cara, eu fiquei mal Puta que no pariu, dia da eleição. velho. Eu Fiquei também. mal. O Guto ganhou. Eu Você ajudei trabalhou na campanha do Guto, né? O Márcio coordenou a campanha do Guto. E eu não comemorei. A galera vinha me abraçar, parabenizar. Eu falei, mano, sai daqui, velho. Sai daqui. Eu tava mal, porque a Amanda e o Renato não entraram. E eu não trabalhei na campanha da Amanda e do Renato. Porque é um senso de propósito. É um senso de que se a gente ganha mais espaço, não significa que a gente tem mais gabinete. Significa que a gente tem mais voz. Sim. Significa que a gente consegue implementar ainda mais um projeto. No final das contas, vocês barra mais os caras também, vocês né? se sentiram estagnados, né? Eu não sei se estagnados é a palavra certa, porque a gente teve boas votações. Porque, a Amanda não entrou por 3 mil votos, o Renato não entrou por 4. Então, eu acho que a gente errou a estratégia. Eu acho que não necessariamente é ficar estagnado, a gente sobreviveu. Você pega o Novo foi destruído, foi dizimado. assim, E o Novo tem dinheiro pra caramba. O Salim Matar da Localiza foi o que mais fez, foi colocar dinheiro no Partido Novo. E a gente não tinha dinheiro. A gente fazia vaquinha, a gente trabalhava de graça, a gente, enfim, viajava na louca, a gente dormia sei lá, num hotel vagabundo pra não ter tanta despesa. Eu trabalhei na campanha do Renato, meu carro tá quebrado até hoje. Não, eu comprei uma caixa de som pra ajudar. Cara, faz 2 meses que meu carro tá quebrado, velho. A caixa quebrou, tá até hoje lá quebrada e ninguém vai consertar. Caralho. Não, e por como foi desenhada essas eleições, o MBL é que assim, é triste que não tenham entrado a Amanda e o Renato, que o Beraldo não tem. vai entrar ainda. Por causa da suplência, né? Ela é a primeira suplente. Mas tem um monte de gente falando, o MBL acabou. Cara, olha como foi o desenho dessas eleições. A gente não tinha candidato à presidência, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha grandes influenciadores do mainstream, só o Danilo. Não surfou O no Danilo hype de não ninguém dessa envolveu vez, né? diretamente na campanha, Não, declarou não. voto, porque ele não pode... Vocês não surfaram no hype de ninguém dessa A gente vez. não surfou no hype, nem em 2018. Não, no segundo turno. Pera lá um pouquinho. Não, é porque no segundo turno que eu ia falar, que eu falei que estagnou, mas, por exemplo, o Kim perdeu muito voto comparado à última eleição. Mas esses assim, votos são do pessoal que o apoiou por causa do Bolsonaro na época e hoje falaram, o Kim é um traidor, não sei o quê. Com certeza. Você vai nos vídeos... Você tem que partir do pressuposto que o MBL não é um partido ainda. Sim. O MBL não é tão famoso ainda. Você tem que... As pessoas estão colocando isso de forma equivocada, porque o voto ele é personalista. Você pega a Carla Zambelli, ela teve quase 1 milhão de votos. A Carla Zambelli. O Eduardo Bolsonaro, 700 mil. O Salles, 600, ou o contrário. O MBL foi o segundo deputado estadual mais votado de São Paulo.
O MBL foi o 6º deputado mais votado, federal mais votado de São Paulo. Quando você junta as votações, a gente teve uma votação expressiva, caramba. Foi expressiva. A gente não tinha dinheiro público, a gente não tinha máquina, não tinha nada. Se ele tivesse só o quinto candidato, ele tinha tido 360 mil votos. Sim. Só o Guto, a gente tinha tido mais de 300 mil votos. Então, é expressivo. O que eu tava só citando é que Bolsonaro perdeu quantidade de votos por causa disso. Tipo, não surfou naquela... Mas eu acho que foi mais que isso. Eu acho que o Bolsonaro... Não tinha mais um ícone pra... Sabe o motivo principal de a gente ter perdido o voto, na minha opinião? Foi porque o nosso eleitor não se sentiu motivado em votar. Você acha que muita gente que apoia o MBL não votou? Eu acho que sim. Porque não tinha um candidato à presidência. Mano, a gente vê o Kim sofrendo lá em Brasília, não, isso faz muita diferença. Caramba. O eleitor, mano, o Kim não precisa dessa porcaria. Ele pode dar aula, ele pode fazer alguma coisa. Ele pode ser feliz em outro lugar, ele pode ir pro Japão viver bem e largar. Entendeu? Então eu acho que muito eleitor do MBL nem foi votar. Falou assim, não tem presidente, não tem candidato a governo, só vou pra votar na cara do japonês pra ficar sofrendo sozinho lá em Brasília e na cara de um, sei lá, de um deputado estadual pra ser caçado igual o Arthur. Sim. Eu acho que muita gente passou por isso. E nem se engajou tanto na campanha por causa disso. Eu acho que a gente teve Nossa, a campanha foi triste, Sim, foi boa, cara. A campanha foi triste, cara, por causa dessa questão de engajamento. Você tinha grupos que você lançava em massa pro pessoal te responder pra colar perfurado, pra pedir kit. É difícil, cara. É difícil. O cara falou, desculpa, meu, mas não dá, não sei o quê. O nosso público do MBL em si, sem falar da militância grossa, né, da militância gostosa, é o cara que só vota e tá bom. E, cara, vai lá. Eu confio em você, você é um bom, só não me enche o saco. Só não me pede pra fazer campanha, não me torra a paciência. Eu sei que você é um bom deputado, gosto de você, vou votar em você e vou pedir voto aqui pros meus familiares. Só conta comigo pra isso. A campanha do Márcio, lá em Santo André, do Márcio Colombo, em 2020, foram 8 pessoas. Todas de graça, todo mundo voluntário, comendo num sujinho lá no almoço e indo pra rua pedir voto. Durante a campanha, um bocado de jovem aparecia, de molecada, enfim, da militância do movimento pra pegar material e ir embora. Pô, você tem um dia pra ajudar? Nem ferrando. Mas pegava material, mandava nos apartamentos, mandava no grupo, enfim. Entende? Então a militância do movimento, hoje a gente tá tentando mudar isso e tá conseguindo mudar. Mas o grosso da militância, esses 300 mil eleitores que tem em São Paulo, cara, eu confio em vocês. Por exemplo, a gente teve 300 mil votos, cara. Só em São Paulo, o Guto teve 60 mil votos, não lembro a votação do Kim. Se a galera toda tivesse ido pra rua no dia 12 de setembro pedir o impeachment do Bolsonaro, não tinha conseguido. O Guto teve 152 mil votos. 60 mil só na capital. 60 e pouco só em São Paulo. Entendi. Caramba, cara, é muita votação. É muita mas é complicado. A discrepância... Você pega o Suplicy, você viu, foi o mais votado, 700 mil votos. Cara, é um absurdo, velho. E o Boulos? Não, o Boulos é um absurdo. Mas isso se deve muito também, o MBL ter diminuído um pouco, assim, no seu padrão, pela polarização e porque o Bolsonaro, ele ficou 4 anos lá tentando destruir a direita do lado dele, né? Pra que só ele fosse... Não só ele, mas a esquerda também. A esquerda sempre fez. Porque assim, o MBL foi pra um trabalho... A esquerda tava sem força até a pandemia. Tava. Quando chegou na pandemia... O MBL, ele sofreu do problema de ser virtuoso. Quando você não quer participar do esquema... Lembra quando a gente falava muito sobre isso há uns 2 anos atrás? Você vai entrar na política, mas quando você não fizer parte dos esquemas, vão te tirar de lá. Sim. Lembra? Sim, com certeza. Esse era um discurso natural. Ou vão te matar. Ou você morre ou você faz parte. É isso. A gente sobreviveu a isso. A gente não fez parte dos esquemas e manteve mandato. Só que, na eleição, foi esse esquema. Se você não faz parte do esquema do Bolsonaro, não faz parte do esquema do Lula... Você vai ser expulso. Engraçado. Só que a diferença é que a gente de novo sobreviveu. Mas o próprio público fez isso. Antes eram os políticos que queriam te queimar lá dentro. Hoje foi o público, né? Se você não é do Bolsonaro, então você é petista. Não, peraí, mas eu também sou contra o Lula. Você é contra o Lula, então você é bolsonarista. Bravo, cara. Mas assim, o que eu fico feliz dessa eleição, claro, depois de uma semana em depressão ali, triste, por a gente não ter conseguido crescer tanto... Foi que a gente sobreviveu. A gente pega os outros grupos que não eram nem Lula nem Bolsonaro, todo mundo morreu. Todo mundo. Tava comentando do Novo, que o Novo é um partido... E olha que eles são mais homínios. Não fizeram... São mais homínios. Sim. E perderam. Mas também ser mais homínios, quando chegar nessa reta, o Bolsonaro... O que você acha dessa situação do Novo, cara? Você pode opinar sobre isso? O que você acha do Novo ter perdido tanto essa quantidade de cadeiras e não ter mais participado? É porque o Novo foi tão submisso ao Bolsonaro que eles não formaram liderança para disputar a presidência. Se o Amoedo tivesse disputado, olha que eu rejeito totalmente aquele apoio ao PT e tal, mas se o Amoedo tivesse disputado pelo Partido Novo, o Novo tinha feito de novo uma bancada gigantesca. Porque era alguém que estava ali para disputar de verdade. O Dávila não estava ali para disputar. Ele não tem o menor carisma pra né? isso.
Ele não tava ali pra disputar de verdade. Ele tava ali pra cumprir tabela, pra fingir que o partido não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno. E no segundo turno declarou voto no Bolsonaro. Era o esperado, né? Você acha que você acha que depois dos 4 anos de mandato do PT agora, o Zema vai tentar candidato à presidência? Eu acho que vai. Eu acho que vai já... Não sei se pelo Novo, tá? Eu acho que ele vai pro outro partido. Acho que ele vai ou pro PL ou pro União Brasil. Porque o Novo tá meio rachado, né? O Novo já era. Você acha que o Novo morreu? Eu acho que o Novo morreu. O Novo vai se tornar um partido fisiológico, vai acabar fundindo com alguém. Se não fizer isso, vai perder a relevância, porque não vai ter tempo de TV, não vai ter, enfim, não vai ter comissão, não vai ter tempo de liderança na Câmara. Então já era. O próprio Van Hatten deve ir pro PL. Então quem vai ficar no Novo? Caralho. Os libertários? Aí vai ficar de fato um partido libertário, mas não tem voto, né? Cara, que doideira isso, né? E o Novo veio quando eles... Eu fui filiado. O Novo era uma potência do futuro do Brasil. O Novo era o futuro do Brasil. Era uma esperança, pelo menos. O problema, cara, foi erro estratégico tanto do Amoedo quanto, enfim, da nova direção. Eles foram com muita sede no controle, não de controle, mas no transformar o partido em algo tão bom que acabou se perdendo. Foi aquela história do nada é perfeito, eles tentaram ser perfeito e quebraram. Exatamente. Porque, por exemplo, aquela regra do Amoedo de... cidades menores que não têm estrutura não disputam. Que maravilhoso. Na teoria é bonito. Na teoria é bonito, é um princípio legal. Porque você não gasta dinheiro do partido, você não gasta estrutura, não faz o cara perder tempo pra não ganhar a eleição e foca onde tem real chance de ganhar e o Novo conseguir implementar o seu projeto de país. Sim. Na prática, destruir o partido. Não tem como. Na prática, você não tem a visibilidade. Se você juntar cidades pequenas em voto, maior voto que tem é cidade pequena. Santo André não teve candidato do Novo porque não tinha candidato a prefeito. Porque não tinha candidato a prefeito. É um absurdo. O Novo podia ter eleito lá, porque eles tiveram 20 votos em 2018. O Novo é um partido que, na teoria, deveria ser jovem, mudado, e só tem velho que ainda acha que, tipo, eu não vou passar a cadeira nunca, eu sou o que o MBL faz é o que eu esperava do Novo. Exatamente. É basicamente isso. Caramba. Eu acho que é por aí. Puta é bem isso. O MBL, tipo, tá pensando, depois da criação do partido, depois da luta com o Danilo lá pra frente, essa questão da academia que vocês estão fazendo agora, vocês vão comer... Na minha concepção, eu fiz academia MBL, tá? E eu tenho algumas críticas pra falar, mas enfim, não vem ao caso agora. É legal, eu acho legal o projeto, mas vocês estão pensando mais pra frente em começar a... Como é que eu posso dizer assim? A aproximar o público de vocês, sem ser só no congresso, junto com o pessoal, porque eu senti que falta isso, cara. Eu também acho. Sabe? A gente fez academia em ano de eleição, eu, por exemplo, fiz agora em ano de eleição, trabalhei na eleição, na campanha, ajudando e tudo mais, e eu fazia trabalhinho básico, rápido, brincadeirinha no WhatsApp. Não, tem um bom conteúdo teórico. Tem legal, um bom conteúdo. Eu acho muito legal, mas eu acho que vocês deviam dar a oportunidade das pessoas estarem lá. Ter mais aproximação com essa galera. Entendeu? Porque, assim, por quanto mais que a academia traga pessoas, dar uma aproximada, ainda assim as pessoas se sentem muito distantes e é isso que vocês têm que fazer, aproximar mais o pessoal. Sabe, por exemplo, muita gente não vai na Lesp e não conhece a Lesp, nunca viu. Câmara dos Vereadores, nunca viu. Eu acho que seria legal fazer um projeto desse de levar o público pra lá. Lógico, é muita gente, mas pouquinho em pouquinho. A própria academia falar, olha, hoje a equipe tal vai lá pra conhecer como é que vai ser, sabe? Fazer um projeto legal. Tipo, eu queria... Todo mês sortear alunos pra ir acompanhar umas gravações no MBL. Sim. Entendeu? Você tem alguma ideia de como que o MBL tá querendo fazer essa pauta pra esse projeto do futuro? Como é que tá a academia, o andamento? Cara, o que a gente vai fazer é, a partir do ano que vem, viajar ao Brasil. Fazendo eventos, fazendo congressos estaduais. Mas por causa do Danilo. Ter essa proximidade. Também. Tá. A gente já tava focado, já tinha esse planejamento pós-cassação do Arthur. Certo. Então, antes da cassação do Arthur, na verdade. Porque a gente já sabia que o Arthur ia perder a eleição. Ele não vinha pra ganhar. Era muito difícil. A gente vinha pra fazer bancada. Mas ia ser lindo ele no debate, cara. Então já tinha esse projeto. O Arthur ia perder a eleição, o Renan e o Arthur iam viajar ao Brasil pra fortalecer os núcleos estaduais do movimento, focando em 2024. Isso posto... Essa é uma das Aí o Danilo entrou e agregou também nesse projeto. Vai viajar os 3 para fazer a turnê e tudo mais. Agora, esse projeto dessa aproximação com a militância não dá certo porque a galera não quer. Como assim, cara? Cara, o nosso aquilo que eu falei, o nosso público não se importa muito com isso. Nosso público, ele terceiriza a responsabilidade pro movimento, ele já acredita no trabalho do movimento, a gente já provou isso. Tá. Então ele fala, vai lá e faz. Eu vou continuar jogando meu videogame, eu vou continuar trabalhando, vou assistir mais série, agora eu não vou perder meu tempo indo pra porcaria de uma Câmara Municipal, passar raiva. Eu te falo porque a gente vê o nível dos parlamentares. Nossa, é triste. Eu entendo porque eu gosto disso. Eu vou dar uma de Monark, eu discordo, cara. Não, sério, vamos ser sinceros. Pô, quando o Arthur foi cassado, eu tava lá na frente da Lesp,
também. Pá, quebrando pau. Tinha muita gente, tinha idosa que veio de outro estado pra ajudar. É porque tinha uma pauta. Mas então... Se não tivesse, não ia. Tem que ter alguns alunos da academia que queiram... Não, mas esses que querem vão, pô. Mas vocês têm que chamar. Gabinete... Não, mas então, o gabinete dos meninos é sempre aberto. Lá pra Brasília, é porque assim... É que não é tão postado isso porque são poucas pessoas que vão, que querem... Aí você pega em Brasília. Toda vez que eu vou em Brasília, eu fico no gabinete do Kim enchendo o saco dos meninos lá enquanto eles trabalham. Conversando, trocando ideia com o Kim. Todo militante que quiser ir, pode ir no gabinete do Márcio, lá em Santo André. O cara nem precisa avisar, só aparece. A gente convida direto, vai no gabinete, vai no gabinete. São poucos que querem, que tem saco de ir na Câmara. Mas os que vão, cara, eles ficam lá batendo papo, conversando, vê gravação, o que você falou. Sim. Vê como funcionam as gravações. A primeira vez que eu fui no MBL, eu participei no News. Apareci no News, então. O MBL dá esse espaço, mas o cara tem que querer. Mas as pessoas não querem. É porque, assim, é difícil fazer o que a gente faz, cara. Não é fácil. Cara. O cara, quando ele se vincula de fato, ele tá lá dentro, cara, ele sofre. Não é fácil. Não é fácil você ver seus pais brigando com você porque você não é bolsonarista, não é lulista. Seus amigos te cancelando. Seus amigos te cancelando, seus amigos não te chamando pro rolê porque você é do MBL. Mas vocês já fizeram alguma enquete perguntando pra galera se eles têm vontade de ir na Cara, eu acho que enquete, não. Então. Mas porque assim, eu acho meio complicado você falar, ninguém quer porque a militância é assim. Eu discordo. Eu tiro o que ninguém quer porque a gente tenta fazer isso lá em Santo André. O Márcio gosta muito dessa proximidade com as pessoas. Ele fala, cara, traz a galera aqui, vem aqui, a gente liga, você não quer vir na cama? Pô, claro, com certeza, que eu quero, eu passo aí. Mas é sempre os mesmos que vão lá e de vez em quando novos. A galera da academia que vai chegando, que quer conhecer pela primeira vez. Aí tem esse primeiro amor, depois é nos eventos. Ah, sim. Entendi. Mas eu acho que vocês deviam fazer isso. Tipo, sei lá, sortear pra ir acompanhar a gravação do News. Eu acho que se vocês, mobilizassem... Mas são poucas pessoas que têm vontade, cara. Mas, então, eu gosto, cara. Eu já vi uma porrada de gente falando. Eu vejo o Renan gravando, quando eu tô lá, às vezes eu vejo o Renan gravando, ele acabou de gravar. Eu ouvi tudo que ele falou. Postou o vídeo, eu vou assistir o vídeo. Eu gosto, eu sou militante. Você tipo assim, você é apaixonado mesmo. Mesmo sei lá, se um dia eu disputasse uma eleição, tivesse um mandato, eu continuaria sendo militante. Sim. Eu amo o que a gente faz, porque eu sei que a gente tem boa intenção e a gente quer mudar esse país. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Eu acho que se vocês fizessem essa enquete legal, assim, mostrasse que vocês têm vontade, que o público vá, eu acho que daria certo. Acho que as pessoas começaram... Porque o público tá meio pra baixo, entendeu? É por isso. O público tá meio, porra, que merda. Mas sabe uma coisa que enche? Nos caras, sabe uma coisa que enche? Os happy hours. Aí o happy hour vai. Happy hour vai. Galera gosta de tomar cerveja no Brasil, né? Eu vou refutar ele ao vivo aqui. Nossa. Então, agora o pau vai fechar. Se você chamar qualquer amigo seu pra ir numa Câmara Municipal, você acha que ele vai topar aí? Nem a pau. Mano, eu acho que de 10, 1. Então... É a mesma coisa. Eu não conto. Agora, se você chamar 10 amigos seus pra ir pra um rolê, pra bar, beber uma cervejinha, comer uma picanha e conversar sobre política. Picanha eu já não sei se vai ter lá no happy hour, mas... Maior imitação do Lula que existe. Mas ele vai. Isso, é porque é cultural nosso. A gente gosta dessas coisas. A gente prefere... Cara, porque a gente já trabalha demais, a gente ganha pouco. Sim. Não, e é corrido, A gente não quer ter dor de cabeça e ver o político. A gente falou, no início do MBL, lá no Amapá, eu ia toda terça e quinta pra sessão. Toda terça e quinta. Cara, eu não era nada. Eu só era um militante que ia pra lá assistir a sessão. Eu me dava o trabalho de fazer um resumo da sessão, gravar um vídeo, postar pras pessoas entenderem o que tá acontecendo na Câmara Municipal. Ninguém se importa. Overativo pra caramba pra nada. Agora eu fiquei curioso. E como que você... 2 horas de sessão, esse cara falando besteira. Padre, eu fiquei curioso agora. Como que você fez o seu primeiro discurso? Na Câmara foi um debate. Como que você conseguiu chegar e falar, eu vou subir lá e vou falar? Como que foi? Eu tinha um pastor, amigo meu, ele tinha um contato de um vereador. Ele marcou a conversa, eu falei, cara, eu quero protocolar esse projeto e tal. Ele falou, será? Não sei o quê. Aí eu já, esperto, falei, a gente tem 1 milhão de seguidores, se der legal, a galera vai ver o vídeo, a gente vai postar, e você vai ganhar voto e tal. Aí os caras... Mas você falou em nome do MBL. Falei em nome do MBL. Então. Entendi. Mas eu não tinha nem conhecido o Renan ainda na época, tá ligado? Nem só meteu o louco lá. Só meti o louco pra conseguir protocolar o projeto. Aí, como foi lá? Você subiu lá na Câmara? Aí teve o debate, colocou eu e um amigo meu... que era do Student for Liberty, né, do SFL. Dos libertários. Aí a gente debateu a favor e a galera da esquerda, e do nada chegou um professor lá, mestre em diversidade sexual, não sei o quê. Mestre em diversidade sexual, é foda. Eu ri em pé aquele bicho no debate, foi o primeiro debate da minha vida, e eu consegui rir em pé, porque eu passei 2 semanas assistindo aquele debate que teve do Arthur com o Kim na Câmara Municipal de São Paulo. Eu memorizei cada palavra que eles falaram. Então assim, eu fui preparado. Você teve bons exemplos. Tive bons argumentos. Você tem esse vídeo gravado? Não. Câmara Municipal de Macapá, cara. Caramba. Nem pensava nisso, né? Por que pareça, um ano depois começaram a transmissão ao vivo. Aí tem um discurso lá defendendo a reforma da Previdência.
Eu fiquei muito curioso pra ver, cara. Eu queria ver ele molecão metendo. Não, eu vendo porque assim, foi uma galera das universidades e tal, encheu o saco, me vaiando. Mano, foi muito legal, foi uma experiência bem legal. Não, eu imagino, porque você lá é você contra todos, né? Praticamente. Porque ninguém queria que mudasse. 5 negros lá. Defender os Eu imagino a pressão que deve ser. O cara dá uma erradinha. Cara, a gente teve que sair com escolta policial. Você teve que sair? Com guarda municipal. Papo reto. Papo reto. Caramba. Eu e o Lucas, a gente foi escoltado pela guarda municipal. Aí o vereador teve que levar a gente em casa, né? Todo mundo pobre, sem carro, sem nada. A gente veio de busão. Aí, mano... Teve que ser escoltado. De motorista. Que adrenalina maravilhosa, né? Não, você adora isso, eu adoro isso. Cara, eu já fui expulso da Câmara Municipal por... Tentaram regulamentar Uber lá em Macapá, e na época a polícia foi lá e tal. Os motoristas foram lá pedir pra ser regulamentado e tal, mais direitos trabalhistas, Coitados. etc. Uber, Aí a galera, alguns e a galera dos taxistas, tentando regulamentar pra eles conseguirem ter mais espaço. Aí beleza. Aí eu fui lá gritando, os caras tentando encerrar a votação, porque tava muito grito, muito barulho, muita ameaça. Aí um taxista do meu lado falou assim, porque vocês ficam do lado desses vagabundos? Eu falei, vagabundo é você, não sei o que, seu petista, não sei o que. Mano, aí o cara veio pra cima de mim e você arrumou briga com um taxista, você é maluco. Não, mano, 17 anos. Não, eu faria o mesmo. Sangue, eu entendo. Ele me conhece, eu faria o mesmo ou pior. Eu entendo. O sangue fervendo. Até porque eu também trabalho com a Uber. Eu também trabalho com a Uber, então eu acho que eu faria isso também. No início era muito assim. Hoje ainda é, né? Paulista lá, a galera tentando bater no Guto, no Renato. Lá na Câmara Municipal, teve a reforma da Previdência, né? E o Márcio foi o único vereador que subiu pra defender a reforma da Previdência. Imagina, depois, uns 200 funcionários públicos na frente da Câmara te esperando. Aí ele passando, teve que entrar no carro, a galera gritando e tal. E assim, o Márcio... Nessa você discursou? Não, o Márcio, lá... Aqui em Santo André já. Ah, tá. Aí o Márcio, enquanto vereador, descendo a lenha, falou, vocês perderam em 2016, perderam em 2018, perderam e vão perder hoje de novo. E perdeu. Aí a galera lá perdeu, a gente ganhou, a gente venceu, aprovou a reforma. Aí a galera com raiva, a gente vai te matar, não sei o quê. Aí na hora de sair, como é que faz? Polícia de novo. Escolta. Cara, e é muito louco, Mas assim, né? é uma adrenalina muito interessante, cara. Porque a gente faz o que a gente acredita. É diferente do cara que vai pra lá pra ganhar dinheiro. Sim, eu também acho. Tanto de um lado quanto do outro. Sim. Você entende? E é muito louco, né? Como a esquerda acusa a direita de ser exatamente o que eles são, né? Que é essa coisa de fazer opressão, de querer bater nas pessoas. A esquerda... O Bolsonaro foi tão ruim pra direita brasileira que a esquerda conseguiu sair como pacifista, como humanitária... E como algo tolerável. Sim. Como algo democrático. Puta, democrático, exatamente. Mata, os caras que que defendem governos que mataram homossexuais fuzilados. Que defende os só não, né? Eles financiam. Exato. Que financiaram ditaduras que mataram homossexuais fuzilados, que matam a sua população, que passam com tanque em cima da sua população, saíram como imagem de republicanos. E os caras cooptaram a Câmara com o mensalão. O presidente da República que fez o mensalão, o Petrolão, que mandou expulsar jornalista por chamar ele de bêbado, que financiou ditadura, saiu como democrata, como republicano, como alguém que respeita as instituições. É um absurdo, cara. Pelo amor de Deus. É muita... Não dá pra explicar uma coisa dessa. E agora, entrou no assunto do Lula. Você acha que o governo dele vai ser como nos próximos anos? O que você espera, hein? Nossa, ele deu uma... A risada de foder. Vai dar ruim esse negócio aí. Vai dar ruim. Mas eu acho que a gente tem que dar uma dividida nisso. Tipo, o que você espera no plano social e no plano econômico? O plano social vai ser maravilhoso. Vai ter auxílio, vai ter tudo. E esse que é o problema, que vai acabar o dinheiro. Então, o social do Lula é muito econômico, né? Não, eu digo assim, mexe muito com a economia. Nesse sentido de cultura woke... Ah, entendi. Não, nisso aborto. eu tenho... o Lula, ele não vai ser aquele... Eu acho, pelo menos. O Lula não vai ser aquele revolucionário que vai tentar implementar o comunismo no Brasil, tornar o Brasil uma Venezuela e etc. Ele não tem nem saúde pra isso. Não tem nem saúde pra isso. O que vai acontecer é que eles vão focar muito na assistência social para comprar voto de pessoas mais pobres, para continuar mantendo a base deles, assim como eles fizeram durante esses 16 anos, e vão investir muito em cultura woke. Vão investir muito no progressismo cultural. E não é o Lula. Não é o Lula. É o PSOL. São os ministros do STF que ele vai indicar. Caramba, agora o Fachin tá derrubando uma lei lá de Santa Catarina que proibia ideologia de gênero dentro de escola. Eles estão derrubando essa lei? Estão derrubando, vão derrubar. Essa é a votação ontem, eu acho que não sei se teve, né? Porque é tudo um secreto ali. Sim. Aí vai ser decidido se uma Câmara Municipal pode ou não decidir o que é ensinado em sala de aula.
ou rejeitado em sala de aula. E não é uma ciência, é uma opinião. Ideologia de gênero é uma ideologia. O cara fala, eu não quero que meu filho estude sobre se ele pode ser menino ou menino e tal, no decorrer da vida dele. Eu quero que meu filho foque em matemática, programação, ciência, aprenda sempre para crescer na vida. O ministro do STF fala, não, eu quero que seu filho tenha o direito de estudar sobre sexo em sala de aula. Meu Deus do céu. Então, assim, o que o STF, junto com o Lula vai poder falar? Eu sou contra o aborto. Mas a ministra que o PT indicou já falou que vai submeter a plenária para decidir sobre o aborto. Mesmo não sendo competência do STF. Entendeu? Então, a esquerda vai avançar na pauta identitária e não vai ser necessariamente através do PT. Vai ser através do STF, vai ser através das alas mais radicais. Que assim eles vão testando. Assim eles vão implementando. Entendeu? Nossa, eu acho que é isso que vai acontecer. E economicamente? Economicamente vai ser um desastre, cara. Eles vão quebrar a regra de ouro, vão acabar com o teto de gastos. A PEC que eles estão propondo agora de transição já é 400 bilhões. Pode de chegar rombo. a 400. Né? Pode chegar a 400 bilhões de 180, rombo. Isso era só pro primeiro ano, né? Oi? 200 bi parece que é só pro primeiro ano. Pra continuar o auxílio, né? Auxílio emergencial. Só que vai subir de 400 para 600? Isso. Não, parece que não vai ficar 600, não, é vai diminuir um pouco, vai diminuir um pouco, parece que eles não vão conseguir pagar. Por isso que só para 200. Aí 200 bi, 600 reais. O governo do Lula... Até perdi a linha de raciocínio aqui. O governo do Lula tá falando muito sobre a questão social, sobre dar dinheiro, sobre distribuir riqueza, mas não tá falando sobre gerar riqueza. Sim. Aí a gente olha pros nossos vizinhos. Quem que vai ajudar a gente? Venezuela. Ninguém. Não, e esse papo do Alberto Fernandes querer a moeda única com o Lula, ele tocou um papo. Senhora. Você viu isso daí? Não. Nossa, Pedrão, eu quase chorei ontem, ontem, O Guedes também queria isso aí, cara. Esse cara não vai sair nunca, velho. Exatamente. Adler, diferente da gente, o Pedrão de idiota. trabalha. não, é papo reto. Cara, eles estão querendo fazer aquele papo. Já tinha rolado isso com o Foro de São Paulo. Conversa antiga. De que querer fazer uma moeda da América Latina inteira, misturar. Aí vai misturar a inflação da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do Paraguai. Tudo. Não é. Uma delícia. Com o Brasil. E quem vai bancar é o Brasil. Ah, com certeza. Sempre o É o Brasil. único que tem E o estabilidade Lulinha ali, tá, né? Tipo, mó paz, vamos fazer a União Europeia daqui, né? Igual a União Europeia fez e... Cara, mas eu acho que isso não sai. Eu acho que esse tipo de coisa... eu não confio, acho que parça. não sai. Eu não confio. Eu não confio. Eu tô nessa tese. Nossa, eu tenho até um jargão de quebrada. Pô, parça, eu não confio. eu tô Eu realmente não confiava que o Brasil ia eleger um bandido de novo na presença a dele. gente tava... Quem dormiu em 2018 e acordou hoje, velho, fala, não... Não, ele acorda e infarta, ele já volta a dormir, só que é eterno. Não sei se vocês lembram, eu tenho um vídeo antigo do Porta dos Fundos zoando o Bolsonaro e o Dória sobre isso. Aí ele tá dormindo, aí chegou os amigos dele, acordam. Caramba, você acordou, você tava em coma. O que aconteceu? Você tava em coma, você tá há 6 anos dormindo. O que aconteceu? O Dória é prefeito de São Paulo, o Bolsonaro é presidente da República, e não sei o quê, não sei o quê. Aí fala, o cara do CQC? O cara do CQC. Dória? Pô, a gente tá brincando, você tava dormindo, você bebeu muito ontem, acorda. É isso, cara, o cara em 2018. Puta, eu não vi esse foi vídeo. dormir. Eu não assisti Parece Porta uma dos piada, Fundos, eu já vi muito Porta parece dos uma Fundos, eu não piada. vi essa porra. A gente foi dormir com Lula preso, inelegível, com a Dilma afastada da presidência da República, com reformas andando, com político bandido sendo preso, Com a Lava Jato funcionando. Com a Lava Lava Jato Jato funcionando, e a gente acordou agora com Lula presidente da República, com Boulos, o segundo deputado mais votado do país. Sabe por que a gente não confia? Eu vou até tocar. A Argentina também tava indo na onda liberal, né? Era o Só a Macri, Argentina, né? Era Chile também. Chile também. O o Chile era Chile- o país. o Chile sempre Era uma foi, né? A gente usava referência. E aí agora voltou o Alberto Fernandes e o Chile também tá esquerdando agora. Mas o Chile, a população já mais mostrou que... Tá canhotando mais que tudo, cara. mas o Chile... Só sobrou o Uruguai. O Chile, a esquerda Uruguai. vai ter grandes problemas para conseguir implantar as ideologias deles lá. Porque Não, é difícil. eles já pediram, quando já renegaram a nova Constituição, nova já. Constituição. Pelo menos isso, né? Os caras acordaram. Mas de qualquer maneira, se você for falar assim, vamos fazer o famoso moedão aí do Sul, sabe? Se você for pegar os países mais influentes mesmo, passa. Essa porra passa, velho. Não tem o que falar. Eu espero que não, porque vai ser muito ruim, cara. Irmão.
Eu realmente tô meio tremi na base pra essa porra, velho. Você acha que vai rolar? Eu tenho medo de muita coisa. Eu espero que não role. Eu acho que não é legal nem pensar nisso por enquanto, velho. Porque dá um... Mas assim, apesar dessas coisas do governo Lula realmente fazerem sentido, de cultura woke e tal, mas tem muita gente que fala, aqui vão começar a fechar a igreja e tal. Isso eu acho uma balela. Isso eu acho que, eu acho que ele jamais pensaria em fazer Eu acho que fechar a igreja eles não vão porque eles não conseguem. Nós somos a maioria da população. Mas o que vai ter, com certeza, é perseguição judicial e tentativa de cerceamento de liberdade de evangélicos. Censura isso já total, tá acontecendo. Total. Já aconteceu antes, vai acontecer agora. O pastor da Igreja Batista lá da Igreja Batista o pastor da Igreja Batista Getsemane, ele foi censurado por rebater aquele vídeo do Burger King. A Escola Batista fez um vídeo, eles compartilharam e eles foi censurado. Ele respondeu na justiça. O Ministério Público processou o cara por causa disso. Isso que tá acontecendo agora do STF, cara, isso pesa dentro da igreja. Ele foi acusado... Porque é o filho de quem que vai ser doutrinado com essa porcaria de ideologia de gênero? É o filho do cristão. Aqui no Brasil não entra a revolução que a maioria socialista de jeito nenhum. O povo não vai deixar, cara. Não tem como. Não implementou antigamente, não vai implementar agora. E não vai porque a igreja é a última barreira. Então, de verdade, eu tenho várias críticas às maiores denominações do Brasil. Mas a igreja... ela é uma das grandes barreiras para o socialismo se implementar no Brasil. Eu creio que nenhum golpe hoje dá certo. Nem golpe de esquerda nem de direita conseguiu implementar no Brasil. Eu também acho que não. Talvez um de direita é mais fácil. Mas acho que não consegue. Porque vincula muita coisa. Consegue. Mas eu acho que não consegue não é por isso. Por exemplo, de esquerda, a maioria da população não é esquerdista. Sim. Você tem os liberais, você tem os isentões que estão cagando pra isso, mas também não é de esquerda, você tem os direitas, evangélicos e tudo mais. E aí, se o cara tentasse fazer uma revolução socialista aqui, não ia conseguir. Se fosse o golpe militar, é mais fácil. Mesmo assim, o pessoal liberal e tudo mais ia juntar com a esquerda pra não deixar. Então, na minha cabeça não entra. A gente tem essa cultura de se manifestar já, né? A gente é um país... o Brasil agora tá ficando muito politizado. Não só o país, o Brasil, o mundo. Mas, cara, tá e não tá. Porque quando você vai conversar com o tio da padaria... Fala, pô, esse STF aí, hein? É porque ele só cai no tiozão do Zap, né? É porque ele cai na manchete. Porque ele não tem tempo de se preocupar com política, velho. Sim. É muito superficial, né? O que eles estão hoje todo mundo no Brasil sabe quem são os ministros, sabe quem é o presidente, sabe quem são os deputados, mas ele não tá qualificado, e não é no sentido pejorativo, né? Ele não teve acesso total a essas informações, porque o cara não tem tempo, ele tá precisando trabalhar. Eles estão atentos pro que tá acontecendo, mas não sabe de verdade o que é. E às vezes o cara não sabe julgar a notícia que tá chegando pra ele. Ele sabe o que tá acontecendo, mas ele não sabe o que vai acontecer por causa daquilo, o malefício, o benefício que vai vir. Analfabetismo, né? Infelizmente... Às vezes não vê. Tá alto o analfabetismo no Brasil. Isso é uma tristeza. E a gente tinha comentado um pouquinho tempo antes da gente iniciar o podcast, você não tem vontade de se candidatar? Cara, eu vou fazer o que o movimento e o vereador Márcio Colombo acharem que é o ideal. Se, porventura, falarem que em 2024 eu tenho que ser candidato, vamos. Se falarem que eu não tenho, que eu tenho que trabalhar na campanha de alguém, vamos. Mesma coisa, cara. Eu sou MBL. Pro que o movimento precisar de mim, eu vou estar lá pra fazer. Porque eu sei que a gente tem os melhores quadros. A gente tem os melhores deputados, a gente tem os melhores assessores, a gente tem os melhores vereadores, a gente tem os melhores agentes de política no Brasil. Então eu confio 100% no que a gente tá fazendo. A gente tem um plano de projeto de país. Às vezes a gente usa o termo poder, mas a gente tem um projeto de país. Cara, eu conheço todo mundo ali dentro do MBL, eu conheço os nossos mandatários, eu vejo o quanto que a gente tem garra pra querer construir um Brasil melhor, um Brasil próspero, um Brasil livre, pra que a gente possa, cara, ser feliz, pra que a gente possa ter dignidade, pra que a gente possa ter liberdade. Então, o que o movimento fala, a gente precisa de você aqui, eu vou. Porque eu confio no nosso trabalho e eu sei que o movimento ele tem um interesse real de fazer uma mudança no nosso país. Ele pode ser político, ele quase me emocionou. Ele quase me emocionou. Que discurso lindo. Não, isso que eu tô falando, cara. E realmente o MBL, ele tem assim parece que ele tem uma facilidade em trazer essa mão de obra qualificada, esses colaboradores que são extremamente qualificados. Você vê na política, tem um monte de cabeça de bagre e, cara, você vê o MBL, cara, você não vê nenhum que não é preparado, assim. Todo mundo ali tá... O público estudioso convicto de que vai pro MBL, cara. Eu também acho. Não que o pessoal da esquerda não estude, tá? Deixando bem claro, estuda, mas a gente tá conversando, tipo, de pautas que aparentemente deram certo em outros países do mundo. Sim. Então... E não só isso, a gente se preocupa em formar as lideranças. Por exemplo, o cara que entra no MBL, ele vai saber um livro que ele precisa ler, ele vai saber um canal que ele pode se especializar melhor, ele vai ter alguém ali acompanhando, trocando ideia, mostrando os dados da realidade, etc. A divulgação de informações é muito grande. A gente se preocupa em ter um representante que não envergonhe o movimento, sabe? Se o cara chegar lá e falar assim, sei lá, a gente tem que privatizar a Petrobras porque ela é ruim.
Tá, cara, por que você acha que tem que ser privatizado? Qual modelo de gestão a gente pode colocar no lugar? Que modelo funcionou? Qual país deu certo? Qual país não deu? Então, se a gente não tem isso, a gente não está preparado para representar. Então, tem essa preocupação de saber o básico e, claro, ter uma boa equipe te assessorando. Você pega o trabalho do Kim. O Kim é fora da curva, né? Porque ele é bom pra caramba e ele tem uma equipe muito boa. Sim. Entendeu? Então, ele sabe sobre tudo que tá acontecendo, tanto é que ele tá maluco, que ele pega Cara, teve um congresso... Belo Horizonte. Eu acho que foi isso. Foi de Belo Horizonte. Acabou o congresso, a gente, vamos pro happy hour e tal, vamos lá conversar, trocar ideia com a militância, o que não posso. Por quê? Tem que estudar que amanhã eu tenho um relatório pra votar. É um deputado federal que tem um bocado de que pode ter vários assessores. O cara vai lá, ele pessoalmente lê o projeto, não pega o resumo do assessor, ele lê, ele estuda, ele se prepara. Eu acho que essa é porque a gente acredita, cara. Ele é o cara mais fora da curva. Se todo político fosse assim, né? Se todo político fosse assim. Se a gente tivesse 5, 10 desse, velho, nem precisaria ser de direita, liberal. Não, só de todo político estudar o que tá fazendo. Sim. Cara, lá no gabinete do Márcio, lá em Santo André, a gente pega os projetos que vão ser votados, a gente se reúne, a equipe jurídica, né? Eu, que sou o chefe de gabinete, ele, a gente senta. Esse projeto a gente vota a favor ou contra? Vamos ver o que diz o projeto. A gente vai, estuda a lei e vê o que tem que fazer. Entendeu? Então, assim, tem um zelo pela coisa que a gente está votando. Às vezes, tem um projeto lá que se a gente votasse a favor, porque a gente já sabe que vai ser aprovado, a gente ficaria melhor na casa. Sei lá, vou colocar a plaquinha de proibido piscar dentro do comércio. Só que a gente não vai votar, porque a gente sabe que o comerciante já tá cheio de burocracia para resolver. Mas foi quase que unânime um voto contrário. A gente vai lá, a gente vota contra, sobe na tribuna, tenta convencer os vereadores a não votar a favor do projeto. Tenta empatar, né? Pra não passar, que nem fizeram com a PEC Kamikaze. Exato. Deu dó do Kim, e assim, nível municipal, lá em Santo André. Porque a gente tem zelo pelo que a gente faz. A gente... Cara, é uma coisa que eu falo na minha palestra. Se a gente que é cristão não tem zelo pela coisa pública, sabendo que isso aqui é a criação de Deus, a gente vai ter zelo pelo quê? Se quem vai ter zelo? E quem vai ter zelo? Se nós fomos transformados pelo Espírito Santo para ser pessoas melhores e se aproximar mais de Cristo, se a gente não tem zelo pela coisa pública, amor pelo cuidado das pessoas, quem é que vai ter? Porque, teoricamente, Cristo nos chamou para ter uma nova vida e sermos pessoas melhores. Se a gente não faz isso, quem vai fazer? É verdade. Entendeu? Então, embora nem todos do movimento sejam cristãos, todo mundo tem essa mentalidade. Se eu não tiver zelo pela coisa pública, se eu não tiver respeito, reverência pelo cargo que eu ocupo, quem vai ter? Lá na Câmara Municipal de Santo André, o Márcio colocou uma regra. Você, obrigatoriamente, dia de sessão, tem que ir de terno e gravata e sapato social. Todos os assessores do gabinete dele. Tem vereador que vai com camisa de time pra participar da sessão. O cara vai com camisa manchada pra participar da sessão. O Márcio, toda a sessão, desde o primeiro dia que ele assumiu, ele vai de terno e gravata. Porque a gente tem respeito pelo cargo que a gente exerce. Não é porque ele é uma autoridade, é porque a gente entende que a autoridade é o cargo. Mas não tem regra na Câmara sobre o uniforme? A regra é o traje que você tem que... É uma camisa social que ninguém segue também. Ninguém dá bola pra isso. Mas entendi. A camisa de time me deixou muito afetado agora. Com isso. É o menor dos problemas, eu te garanto. Mas é o ponto de ter o respeito pelo cargo. Quem é autoridade não necessariamente é o mandatário. É o cargo que ele exerce de autoridade. Então, se você não tem zelo e respeito pelo aquilo que você está fazendo, irmão, ninguém vai ter. Sim. Se você não entende que você tem um privilégio de servir a população, ninguém vai ter. Quando a gente assume um mandato... Eu vejo isso muito pelo Kim, pelo Márcio, pelo Ítalo. O Ítalo foi um dos vereadores que mais protocolou o projeto na história do Brasil, lá em Sorocaba, que é vereador do MBL. Quando a gente está com mandato, a gente entende que a gente tem uma missão de servir a população. A gente não está lá para ser servido de privilégio. A gente não está lá para ter carro oficial, para ter motorista, para ter salário bom, nada disso. A gente está lá para servir, para administrar a coisa pública, para respeitar o dinheiro do contribuinte que trabalha para caramba, que paga imposto para sustentar aquela máquina. Se a gente não tem respeito por isso, ninguém vai ter. Se a gente não tem zelo, amor por administrar o que não é nosso, a gente está lá como zelador, como governante, como alguém que administra, irmão, o Brasil está perdido. E esse que é o problema da nossa política atual. Os caras não estão lá para servir, para zelar, eles estão para se servir, para se zelar e para enriquecer. Eles levam a família, como, né? Eu já cheguei aqui mesmo, agora... Assim, né? Tipo, caguei, sim, minha vida tá ganha. É basicamente isso. Por quanto mais que eu acho que código de investimento não tenha nada a ver com o zelo que você vai ter com o negócio, sim. Isso é uma coisa que eu percebo muito no MBL. Sim. Desde que eu acompanho pela história, é o único que eu vejo que realmente os caras se importam com o que eles estão fazendo e eles estão de olho no que eles querem, sabe?
tipo, de melhorar. Então eu acho isso muito legal. Cara, essa questão da roupa, ela parece ser fútil. Porque na verdade ela é fútil. Quando você para pra ver o efeito prático, ela é fútil. Pô, daí se o cara tá usando terno, é uma roupa. Não serve pra nada. Mas quando você entende que você é um serviçal da população, você é um empregado da população, o cara chega lá, eu vou ser atendido por um vereador. Imagina você chegar lá, o cara tá com a camisa do Flamengo, isso. chinelão. Você tem que estar com um traje que você mostra respeito e reverência pelo seu patrão. Você não vai pra uma entrevista de emprego de cueca. Você não vai numa entrevista de emprego de camisa de time ou com uma camisa manchada. Sim. Você coloca a sua melhor camisa. Se você não tem um terno, você coloca a sua melhor camisa, o seu melhor vestimento, o melhor sapato, engraxa o sapato pra conquistar um emprego. Pelo menos quando você quer um emprego de verdade. Sim. Quando você precisa daquilo. Então, enquanto político, eu tenho que me esforçar ao máximo pra dar o meu melhor pro meu chefe. E o meu chefe é o povo. Então, se eu tenho até a aparência de respeito por esse cara, o mínimo que eu posso fazer é colocar a porcaria de um terno e de uma gravata pra mostrar respeito pela população. Não é pelo respeito aos vereadores, sim, ou não é necessariamente pelo parlamento. É respeito para quem você trabalha. Caramba. É respeito pelo cidadão. Eu acho muito bonito isso que você falou, mas aí acaba gerando aquele negócio, então a gente vai ter auxílio terno agora, tá ligado? Não, peraí. Uma coisa, outra coisa. Qualquer coisa que é uma obrigação, qualquer coisa que você acaba colocando... Nossa, eu até me arrumei na cadeira agora. Quase caí aqui. Porra. Os caras querem colocar um auxílio a mais, tá ligado? Mas aí que tá a diferença. Quando você tá lá pra servir... Cara, eu acho muito bonito assistir filme americano, porque... Não é o presidente que tá lá pra mandar em todo mundo. Ele tá lá pra servir. Não sei se vocês já perceberam. Em uma área de filme, série, é assim. Um assessor, quando ele é demitido, ou quando ele é contratado, ele fala, vai ser uma honra servir ao presidente. Ou quando o presidente sai, foi uma honra servir nessa administração. Porque não é um privilégio. Não é uma regalia. É um privilégio, é uma honra. Você está servindo a população. A política deveria ser, na minha opinião, o lugar onde o cara se abdica da sua vida para tentar honrar a sociedade, para tentar servir a sociedade. Eu concordo com isso. Hoje não é isso, hoje é uma profissão. Sim. Você vai para a política porque você quer ganhar 25 mil reais como deputado federal e ter um bocado de auxílio e colocar os seus amigos lá como assessores. Sim, você quer ganhar na vida sem trabalhar. Você quer ganhar na vida sem trabalhar. Exatamente. Não que deputados não trabalhem, alguns poucos trabalham. Exato, mas esse é um reflexo da política atual. Não é aquela missão, aquele senso de eu quero servir o meu país. Não é patriótico. Sim. É pessoal. E os que falam que é patriota não... Então, você vê o que o Kim... Cara, todos os mandatários do movimento. O Márcio, o Kim, o Guto agora que vai assumir, o Ítalo lá em Sorocaba. Cara, a gente se dedica, velho. Você pega o Ítalo de novo. O cara foi um dos vereadores que mais protocolou o projeto no mundo. O Márcio, às vezes, dá raiva dele lá em Santo André. Porque dia que não tem nada pra fazer no gabinete, a gente tá falando de uma cidade. Uma cidade de 700 mil habitantes. Às vezes não tem nada pra você fazer. Ele acha alguma coisa. Vamos fazer uma fiscalização. Vamos ali na creche ver se tá tudo certo. Vamos olhar os projetos que vai ser votado. Tá certo, pô. Ou seja, tem que fazer isso mesmo. Exato. Ele tá ali pra servir. Ele não aceita que o tempo dele seja desperdiçado. Sim. E o dinheiro do público, né? Que tá pagando. Não, o tempo dele, porque ele tá ali representando o eleitor dele. Então, se ele não tá trabalhando, é o tempo do eleitor não, que tá mas o dinheiro que eu tô dizendo não é do salário dele. Eu tô falando do dinheiro que tá sendo gasto com um monte de besteira. Exato, e ele tá chegando lá na escola, não tá tendo professor pra olhar as crianças, sabe? É isso. Então tem... Cara, eu vejo o Kim é maluco. O Kim se mata, ele participa de várias comissões, ele... Mano, eu tenho orgulho do movimento, cara. Não, realmente. Isso é muito legal. Você tocou no nome do Guto, cara. Eu vou te cortar rapidinho. Você tocou no nome do Guto. Conta pra gente aí da campanha. Como é que foi essa experiência na campanha do Guto? Uma maluquice. Porque assim, a gente esperava que o Guto fosse bem votado, mas não tão bem votado. Não tivesse tanta atração assim, Não tivesse tanta atração. Porque o Guto, ele não era alguém que já veio pronto. Sabe? O Guto não é um cara que já veio, caramba, eu sou candidato, eu tenho potencial, eu vou ganhar. Não, cara, a gente decidia as coisas em cima da hora. Tipo o Change My Mind lá, que a gente faz na Paulista. A gente teve uma ideia do nada, cara. Viajando, indo pra um evento com a militância. Falei, não lembro se foi eu, o Márcio ou bem, enfim. A gente falou, cara, e se a gente pegasse uma mesa e fosse pra frente de universidade pra debater sobre privatização, essas coisas? Aí alguém complementou. E se a gente fosse pra Paulista, que domingo só tem um bando de esquerdista lá? É isso. Se você escuta alguém falando isso, você fala, parceiro, que ia apanhar hoje não. Domingão, irmão. E assim, aí chegou lá, a gente... Cara, o cara vai bater 1 milhão agora no TikTok. Nossa, o Guto, mano. O Guto estourou. O Guto é um popstar.
E é um cara muito bom, cara. E o Guto é Ele é novão, muito né, legal. cara? 22, né? 23 Eu acho que anos. ele vai ser um dos melhores. Eu acho que o Arthur que me desculpe, mas ele vai ser o melhor parlamentar do MBL como deputado estadual. Eu espero que Arthur que sim. chore no banho. Bateu na mesa mesmo. E ele é muito Caramba. preparado, né, cara? Ele teve uma evolução assim, absurda. Não, os debates do Guto são maravilhosos. São muito O Guto, Sem ele dúvida. é crânio. Ele é crânio. Ele pesquisa, ele estuda muito, ele, enfim, ele se preparou bem para ser deputado. Eu acho que ele vai ser um bom deputado. Eu também acho. Você acha que ele vai ter força dentro do parlamento? Eu não sei. É difícil dizer isso. Porque, querendo ou não, ele é representante do Arthur, né? É. Então depende muito do novo parlamento, depende muito de como... É porque assim, a Leste... Basicamente tá os mesmos lá, né? Basicamente tá entrou os uns mesmos. outros aleatórios, mas basicamente tá a mesma coisa. Então depende muito do jeito que o Guto pretende fazer essa articulação. Mas assim, o Guto é muito sociável, cara. O Guto, a gente ia pra Paulista, tinha um dos malucos que queriam agredir ele. Chegava alguém de esquerda lá pra discordar, ele já falava: vamos no bar tomar uma cerveja, a gente continua batendo papo. Pô, tem que ser acho que- assim, mas ele é tem que ser gente boa, agregador, cara. Então eu acho que o Guto vai conseguir tirar isso de letra. Ele é bom, cara. Ele é bom, ele é muito bem intencionado. Mas eu não acho que ele indo pra um debate agressivo na Alesp vai ser Também o acho que jeito. não. Eu acho que ele vai ser bem democrático país, Eu acho que o entendeu? Guto ele tem que ser... E ele vai conseguir aprovar bastante Pro coisa. nosso projeto de país, eu acho que o Guto tem que ser um popstar hoje. Sim. Porque ele já é isso. Ele Tem que aproveitar já- o hype. Ele já se comunica com as bolhas, ele teve muito voto em periferia, muito voto afastado do grande polo, né, de São Paulo. Então eu acho que ele tem que focar nos projetos da educação dele, isso ele tem que fazer uma parte técnica, de diálogo, de conversa, mas ele tem que focar muito em produzir conteúdo. Porque a gente precisa ter mais um. Aí sozinho não vai fazer nada. Isso a gente tem que ser, tem que ser sincero. O Guto deveria sozinho se- o Guto não vai conseguir fazer muita O coisa. Guto deveria se comprometer a produzir conteúdo musical, né? Aquele videoclipe da campanha. Que coisa maravilhosa. Mano, cara. ele é um gênio, né, velho? Nossa, Cara, foi ele que deu a ideia do Jackson. Não, todos os clipes ali é ele, o Alexandre, o Calamari. Muito bom, velho. Muito Não, cara, as campanhas são as melhores. As campanhas do MBL são melhores, são muito melhores que todas as fazer outras. campanha pro MBL. Mano, é muito bom, cara. Eu acho muito divertido. Tem o estresse, óbvio, né? A questão de cumprir a agenda, ainda mais quando você tá coordenando campanha, como o Márcio coordenou e como eu tô no gabinete dele, a gente ajudou a coordenar. E só pra deixar claro, eu tirei férias, tá? Eu me dediquei de graça, voluntariamente, durante o meu período de férias. Não me enche o saco. Aí... Vamos deixar claro, né? Que já vão falar, Vou o cara do deixar claro. MBL ganhava no gabinete enquanto fazia a campanha. Então, tem a parte do estresse. A parte, vamos, Guto, a gente tá atrasado. Vamos, sei lá, a gente tem que gravar. Tem roteiro? Não tem. Vai cobrar fazer roteiro. Mas é muito divertido a parte, cara, viajar, conversar com a galera, e ouvindo os... Mano, o Guto, a gente tem um ponto em comum, ele gosta muito de trap. Trap. Eu gosto O muito. Guto é Matuê Lover, né? Ele gosta mais de Oruan. Oruan. Muito bom. Mano, a gente metia os Oruanzão no carro e a Action estralando. Aí o Márcio querendo dormir, e ele lá com aquele barulhão. Aí ele ligava no 220, ele gosta do som alto. Mano. Eu gosto de trap. Eu entendo ele. Gosto. Então, assim, é divertido fazer esse negócio. Mas tem estresse, claro, mas é divertido. E você queria dar mais algum recado, falar alguma coisa que você tá afim de falar? Cara, eu acho que a gente tem 4 anos para construir um projeto de país. Então a gente tem que começar hoje. Se você que está assistindo aí, que não quer Lula nem Bolsonaro, você que acha que o Brasil merece mais, que a gente tem que ter pessoas que estão dispostas a servir o país, a contribuir com um país melhor, cara, vem fazer parte disso. Eu não digo nem necessariamente para ser membro do MBL, é natural você ter divergências, mas tenta contribuir de alguma forma. Tenta apoiar os candidatos que você concorda. Se você é de outro estado, sem ser de São Paulo, ajude pessoas que estão ao seu redor. Não vote nos mesmos, cara. Não apoie os mesmos. Tente formar novas lideranças. Se você é um cara de esquerda, tenta formar novas lideranças de esquerda. Mas tenha um propósito de patriotismo, de servir o seu país, de servir a sua nação. Seja no campo político que você tiver. Mas não fique quieto enquanto roubam teu dinheiro. Tente contribuir de alguma forma. É isso aí. A gente tem que começar a se mover para os caras pararem de roubar o nosso dinheiro. É importantíssimo isso. Não tem jeito. A gente queria agradecer pela sua agradeço. contribuição hoje aqui. Muito. Obrigado, cara. Você é E maravilhoso. pessoal, lembrando que nós estamos fazendo um sorteio no Instagram para quem segue a gente. Marca os seus Verdade, amigos bem lá. lembrado. A gente está sorteando 2 camisetas da seleção brasileira oficial, uma feminina e uma masculina. Ó, deveria segue marcar lá. o pessoal do Marca o MBL. pessoal do Todo MBL. mundo. Vale a pena. Eu vou te marcar lá pra você dar uma olhada. Aqui, Bem lembrado, eu não tinha lembrado disso. aqui não tem erro não. A gente tá falando que vai dar, pode participar que vamos fazer o sorteio ao vivo, então é sem erro. E a gente não pode esquecer também que o Adler trouxe, né, um livro do MBL pra gente poder sortear. A gente pode sortear o livro que você deu pra Pode, gente? claro. A gente deve, vai- eu trouxe pra Ele isso. trouxe pra Você isso. pode passar o livro, por favor? Passa o ele livro pra pra trás gente, de pra você, pra gente mostrar aqui? Faz o merchan. Deixa eu fazer o jabá Faz desse livro. Faz o jabá. Faz o jabá aí. Você é o E a gente cara. vai estar sorteando ele durante a semana.
Aqui, ó. Pessoal, se você quer conhecer a verdadeira história do impeachment, os grandes responsáveis por derrubar aquela quadrilheira que era Dilma Rousseff, tá aqui, ó. Esse livro do MBL, mbl.org/loja. Entra lá, você vai comprar um dos melhores livros. E tem documentário, tá? Tem no YouTube e também tem na Amazon Prime. Entra lá, assiste que você vai conhecer os verdadeiros responsáveis por derrubar o PT. Não foi o Bolsonaro. Foi o careca do Renan Santos através do... O careca o Bolsonaro... É bom lembrar que o Bolsonaro não tava nem lá. Pô, eu não esperava essa do careca do Renan Santos. É um bom careca, cara, eu gosto dele. Eu tava tendo um papo com a galera no podcast, aí falaram que o Bolsonaro derrubou o Lula, né? Aí eu tenho uma imagem aqui que eu vou mostrar pra vocês, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom que dá pra cortar. Nossa, né? que finalização maravilhosa. Caramba, meu. Acho mais fácil jogar no Google aqui. MBL e Eduardo Cunha. A gente falou que foi ele que foi o responsável, né? Por fazer o Renan parar de falar a palavra. Não foi o responsável, não. Foi a galera do MBL. No Congresso, quando a gente todo comentou, mundo pediu pra ele. Esse é o problema. Esse é o problema. Achei a foto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você sabe quem é o Bolsonaro, né? É o atual presidente da República. Aquele cara. Vocês sabem quem ele era em 2016? Era deputado federal. Agora, olha quem foi que protocolou o pedido de impeachment e quem teve todo o protagonismo. Vê quem são os adultos sentados na mesa aí. Ah, essa galerinha eu acompanhei, né? Olha o Kim aqui, ó. Quem são os adultos sentados na mesa? O cara não era o presidente da Câmara, o Renan Magrão, e o Kim Kataguiri e o Rubinho ali do lado. Aqui no canto. Sim, sim. Caramba, mano. Agora olha pro canto direito em cima, quem tá implorando pra tirar foto? Aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui. Cara, eu já tinha visto essa foto e não... É porque quando o bolsonarismo compartilha, eles cortam o Bolsonaro. É mesmo? É. Manda pra gente. A gente vai colocar isso que eu vou colocar na edição. Pô, parabéns. Bom, vou dar tchau de novo. Obrigado de novo. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer, uma honra. Parabéns pelo trabalho. Continua firme pra conquistar o nosso público cristão, que a gente precisa de liderança séria. A gente precisa de gente que nos coloque, que nos dê o lugar de fala, mas que ao mesmo tempo seja honesto e que queira realmente, que acredite nos valores cristãos, não que seja que nem um Bolsonaro. É isso aí. Galera, muito obrigado por assistir a Mover Podcast nesse episódio. A gente tá se movendo pra mudar uma... Vai ter que cortar. É difícil. A gente tá se movendo pra mudar o Brasil. E você, vai ficar parado? Obrigado. Obrigadão, uma boa noite.